O maior rodeio da América Latina já tem data marcada para 2026. Barretão, edição de número 71, será de 20 a 30 de agosto. Em breve, mais informações. Vocês acabaram de assistir, antes da vinheta aí, o Insane Sound em Barretos. Foi a 10ª edição. Eu, particularmente, fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que foram ao Insane Sound no Parque do Peão esse ano. Coisa de gente grande, como vocês puderam observar aí pelas imagens aéreas. Hoje o Dedo de Prosa tem o privilégio de receber o locutor mais sertanejo do país, meu amigo Palito. Eu tenho certeza que será uma prosa das mais agradáveis. Palito, seja bem-vindo ao Dedo de Prosa. Obrigado, Cacá. Boa noite. Estando perto do seu, como é que faz? Eu estou estruturado. Boa noite a você, o Marcelão que está ali atrás, o Diego, meu sobrinho lá de Santa Adélia, que está aqui no estúdio. E um dedo de prosa, como diz um velho amigo meu, o seu Batista Marconato, para puxar uma prosa, nós, além de trabalhar sempre junto, esse ano nós encontrou para arrebentar, né? E é bom demais. Você aprendeu a tomar cerveja quente, né? Sou companheiro, hein? E lá, a hora que você falou, não, você convidou para vir em casa, você falou assim, não, é na toada que nós faz na resenha depois do rodeio, tomar cerveja quente. Então eu tô... Nós estamos juntos. Você tá tranquilo? Fico que nem leitão, capôs cedo, meio encoído, depois eu vou desenvolvendo, né? Eu vou entrando na toada. Palito, como é que você chama? Divino Donizete Lopes. 2 santos num homem só. Você gosta de história, né? E por que você teve esse nome, Divino Donizete? Então, eu sou o 7º de 12, certo? De uma prole de 12, você é o número 7. De 12, eu sou o 7. Então, hoje em dia, eu completei 60 anos, dia 26 de setembro agora de 2025. Então, quem nasceu em 7º, eu descobri, através de gente que tem mais conhecimento que nós, que quem nasceu dos 3 para lá, não é por amor, é por necessidade. Por necessidade. Ou daqui ou do céu, sei lá da onde, que isso aí vai da interpretação de conhecimento de cada um. Então, Divino Donizete Lopes, minha mãe estava com dor de mim, e naquele tempo a minha madrinha, ela chamava Tia Docha. Eu sou nascido no município de Vista Alegre do Alto, lá na Fazenda Jovita. E ela falou, comadre, tá com dor do menino, faz promessa. Então tinha o padre Donizete. Lá de Tambaú. De Tambaú. Super famoso. A oração que era em latim, que ele falava assim, né, meio pro nariz e tal, que depois fiquei conhecendo a prosa também, a história dele. E deu dor de mim. Minha mãe estava ajudando meu pai a colher arroz. Eu nasci em setembro, em abril eu fui feito na virada do ano, né? Porque eu sou do mês 9. Pela gestação. Deu né? Dor de mim. Naquele tempo não tinha esses trem que vai lá, ultrassom e tudo. Já bebeu um chá de qualquer trem. E tinha um senhor que passava com a bandeira do Divino tirando jitório. Que a chegada de Santo Reis é dia 6 de janeiro. E o caboclo tirava o jitório durante o ano todo. E meu pai sempre tinha 1 litro de cana. E aí ele pegou, chegou, fez a oração, recebe a bandeira, recebeu a bandeira do Divino. E ele falou, tô com uma dor de dente muito profunda. E eu vou agradecer a senhora me arruma um golo da pinga que eu vou pôr em cima do dente. Ela não viu ele jogando fora, até na curva da estrada. E minha mãe juntou o santo, mentalizou o Divino. E a comadre Docha tinha falado, que é a minha madrinha no caso. Você promete o menino, se for menino, chama Divino. Se for menina, chama Divina. Aí eu pontei com essa cara linda minha no Brasil aí. Ela juntou Divino Donizete, juntou o coisa da bandeira lá. E juntou o padre. O primeiro nome é? Divino Donizete Lopes. Divino Lopes Donizete Lopes. É. Juntou os 2 santos. Juntou e deu certo. Aí eu procurei estudar, procurei saber que eu sou caipira de natureza, mas eu sou entrão. Eu não sou filósofo, mas eu gosto, eu vou atrás dos trem. Então, segundo os entendidos, a turma da Cabala, a turma que tem conhecimentos místicos, divino já é um mantra. Falei, então eu sou um mantra que anda por aí afora. E deu bom, viu, Cacá? Você já foi acanhado? Eu sou até hoje. Eu tô falando acanhado com C cedilha, né? Não. Não, eu sou. Eu tava falando isso hoje, rapaz. Quando nós era menino, era acanhado demais. Falava bom dia, você escondia num canto e tal. E aí, você sabe que eu tenho medo do microfone, né?
Você sabe dessa prosa aí? Não, eu sei que você fica Eu ansioso. fico ansioso, eu tenho medo de microfone que nem E de fica, revólver. e fica sapateando. A hora que entra, Na embora. hora que eu entro em bala, eu esqueço que é microfone, e daí eu falo sempre, de vez quando em vez eu falo coisa que ninguém tá precisando escutar e que eu também não tô precisando falar, né? Eu tomo umas ferrãozadas na costela de vez em quando. Mas Faz parte do espetáculo. Faz parte. Ô, Palito, aproveitando que você falou, eu sou de uma prole de 8, eu sou o mais novo e o único homem. Olha que E beleza. quando eu nasci, minha mãe tinha 46 anos. Eu nasci de parteira. Olha pra ver. E meu pai tinha 54. Diz que filho de velho tem uma propensão a ser meio bobo, então vocês têm que ter paciência comigo. Né? Você não tem cavalo pampa, né? Não, não. Ah, o povo fala, quem tem, agora não quebrou esse tabu aí, os antigos falam, quem tem cavalo pampa é índio, bobo ou criança. Então você não é criança nem índio, então você é bobo. Mais ou menos nessa toada aí. Mas deu bom, o povo fala essas converseiras aí. Graças a Deus, excesso de raiva mata um, mas excesso de amor não mata, não. Não mata, não. Ixi, você ficou bom demais. Paulito, nem sempre você foi locutor de rodeio. Me Não. conta um pouco da sua trajetória desde a sua infância. O começo de... Você nasceu na roça? ou não? Nasci na roça. De parteira também, né? Não. Até o Paulo, meu irmão, que hoje eu estive visitando ele, que mora em Santa Adélia, foi de parteira. Ele é o quê? Qual? Ele é o sexto. 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 Então, a Depois Antônia, dele? a Antônia, que já morreu, a Antônia foi a primeira, o Zé Fausto foi o segundo, ele já morreu também, aí o Júlio mora aqui em Rio Preto, a Célia, que mora em Santa Adélia, a Fátima, que mora em Penápolis, e o Paulo. Eles nasceram de parteira. De mim pra lá, Já até foi. no tiozinho, que é o caçula, nasceu no hospital. A parteira minha na Não, mas época... continua aí, vamos ver os nomes, vamos ver se você tá bom de memória. Aí O número aí 8, em mim, chegou em mim, Divino, né? Divino. Abaixo de mim, que é o João Batista, que é falecido também, que é pai do Dieguinho. Abaixo dele, a Sandra. Abaixo da Sandra, o Tadeu, que mora em Santa Albertina. Abaixo do Tadeu, a Estael, que mora em Américo de Campo. E abaixo da Estael, o tiozinho, que é Antônio Aparecido. Chama de tiozinho porque é o mais novo da turma. E ele nasceu, minha mãe já tinha mais de 40 também. Mas é que não pode falar besteira essas horas. Não pode, ué? Não, é falar assim, como que sua mãe fez tanto menino? De certo, ela descobriu que não era só pra fazer xixi. E aproveitou, né? Ah, Aproveitou a ferramenta. É, ué. O povo fazia essas coisas, né? Ô, Palito, mas aí, conta, você nasceu na roça? Nasci. Bom, mas conta aí, vai. Nasci e começo a trabalhar na roça com 6 anos de idade. Eu sou do tempo. Mas o que você fazia com 6 anos Nada. de idade, além de Catava passar os tomate. bezerros? Hã? Catava tomate. Tomate? Catava tomate, chacoalhava amendoim. Catava mamona. Isso aonde? Na fazenda de Juvita, do Gilberto Garcia, que era compadre do meu pai, já morreu também. Aqui em Vista Alegre do Alto, lá no Córrego do Barro Preto. Eu sou do tempo do governo militar, não sei se você lembra. Quando eu fui o primeiro ano na escola, eu tinha 6 anos. Se eu não me engano, era Ernesto Gás ou Emílio Garrastazu Médici. Que era Que ano que foi? de 71. 71. Não, 70 era o Médici. Era o Médici. É. 71 era ele ainda? Emílio Garrastazu Médici, era isso. Emílio Garrastazu Médici, depois foi o Gás. O Gás, foi depois. Aí, olha aqui, ó. Ele toca uma moda aqui também. Vamos ver, que Eles não moda que ele sabem. toca, vamos ver. Não, tinha que tocar de novo. 39,57. É eu quem que eu tô gravando aqui no Cacau? Eu tô ao vivo. Não sei. Olha aí. Depois de tocar de novo, eu vou deixar. Não, deixa aí, é bom, faz parte. É Já 018, ouviu? tinha 57. Eu não sei quem que é, acho que se é a Fátima, quem que é que tá ligando. Aí é que ele toca uma moda do que fala que de coisas boas, é o pagode da paz. Só fala de coisas boas que meu coração tá cheio, depois desse terceiro toque aqui. Bom, então, vamos voltar no governo Vou militar. voltar lá. Aquele tempo que eu fui a primeira vez, vou deixar tocar. Pode deixar? Depois pode deixar tocar pra escutar a música. Ué. Então vai. Quer ver? No terceiro toque ele toca. Tá pegando. Quanto Deus me dar fiz. É, boa demais a moda. Uai, eu pus falar que se eu acordar azedo com quem tá me ligando aqui, por exemplo, que eu vou desligar esse celular agora. Você viu que é de abrir, né? Aham. Aquele um que era reto sim, estragou. Agora, Diego, ele não tá nem desligando mais coisa aqui. Puta merda. Não, descobri. Isso, agora ele vai desligar. É uma sem educação zeda da gente, né, rapaz? Essas coisas de celular, mas tudo bem. Mas vamos Ô, lá. Cacá, com 6 anos de idade, eu fui na escola, então aquele tempo, nós estávamos um bando de meninos na escola. Fala assim, eu sou da Caixa. O que é da Caixa?
Você ganhava caderno, lápis, a borracha. Era um menino pobre, né? Isso, era um molde. Certo, certo. Eu lembro que nós fomos na casa da madrinha, minha mãe falou assim, estava assunto de menino de escola lá, falou assim, ai, comadre, as crianças, um é mais difícil, outro é mais custoso, tudo. Esse menino é ruim para escrever, que era eu. Mas para ler é bom. Ele encarreia a prosa tudo. E eu sempre fui meio atrevido mesmo, eu li e compreendia. Eu lembro que hoje em dia, para o menino fazer uma conta, ele precisa pegar uma calculadora, ele precisa contar meia dúzia de trem. Você fala assim, ó, tem 100 cabrito, ou carneiro, ou 100 bezerro, conta lá para nós. Estrupela. Nós aprendemos que você contava 10, punha uma pedrinha ali, mais 10 punha ali. Nós aprendemos essa toada. Eu sou do tempo que eu tenho certeza que você é também. Ela colocava na lousa isso no primeiro ano. Cacá foi na venda, comprou 1 quilo de feijão, custou R$5, aquele tempo era cruzeiro, custou 5 cruzeiros e 10 centavos. Comprou um pedaço de fumo, pagou mais R$4,70 e tal, fim, fazer uma chavona assim. Sim. Era somar, dividir e multiplicar. Nós aprendemos isso no primeiro ano. As tabuadas que nós sabemos hoje, que nós já estamos esquecendo, nós aprendemos no primeiro ano de escola. E assim foi. Quando eu estou no primeiro ano que passa para o segundo ano, nós mudamos de lá para Santa Adélia. E eu fui um menino muito doente, eu não consegui terminar a 4ª série. Eu tive hepatite, nefrite, reumatismo no sangue, tudo numa época só. Vixe, aquela música do Titãs, então isso, você tinha quase tudo. Como diz o homem. Pulsa. Eu tive lá, como é que fala? Eu tive 17 encontros em menos de 10 meses. E aí, mas sempre prestando atenção. Depois eu volto e faço a 3ª série nesse batumão aí. Eu não quis voltar na 4ª, eu voltei e fiz a 3ª de novo. Então eu fiz a 3ª série do vez para reforçar. Como eu sempre gostei de ler e tal, nessa toada aí, nós era o caboclo, minha mãe falava assim, menino, faz o que eu te mando e guarda o que você sabe. E dependendo da toada que falava, você sabia a correspondência da pisa que você ia tomar. Meu pai, durante o tempo, eu morei na minha casa quando eu nasci até 14 anos, que eu vivi com a minha família. Depois, eu fiz 60, então faz 46 anos que eu moro no corredor sozinho. Você tá no mundo. Eu tô no mundo. Mora debaixo do chapéu. Então, quando era menino, nós pegávamos os animais para passar meia-lua. Eu e meu irmão, nós passávamos meia-lua na lavoura de pipoca do japonês de segunda até 11 horas da manhã, do sábado, em 15 arqueiros, com 2 mulas. Entendeu? Então, quando eu aprendi a passar meia-lua, que a turma hoje pouca gente sabe o que é isso, Foi carpideira, né? Escapei da enxada. Eu não gostava muito de enxada, certo? E aí fui um cara de roça, então eu aprendi a tirar leite muito cedo. Eu não fui peãozão profissional, tá? Mas eu sou peão de fazenda, você sabe, você é peão de fazenda. Você é um cara que estudou, que saiu de lá, mas você é de fazenda, você sabe o que funciona. Um caboclo de fazenda fazia tudo. Você tirava leite, capava cavalo, barria terreiro, punha pintinho para galinha, batia milho para as galinhas, desnatava o leite, tudo batia o creme para virar manteiga, tudo isso aí. Mexia sabão de soda. O porco da serva, você punha quirela socada no pilão, depois ajeitaram um coio que moía na munheca, que é o trem mais evoluído que eu conheci. Lá na fazenda tinha monjolo. Esse é bom também, ele faz o trabalho que sozinho. E essa toada aí foi. E eu saí pro trecho, só que aí muda a história quando eu vou num circo de tourada. Todo lugar eu conto isso aqui. Circo de tourada era o que mandava. Já tinha festa do peão de boiadeiro. Eu fui no circo de tourada, circo rodei Sevilha, lá em Santa Adélia. Aí eu endoidei. Enquanto eu não fui fazer aquilo lá, eu não larguei mão. O que eu fiz? Apartei da minha família, nós fomos morar em Limeira do Oeste uma época, eles voltam para Votuporanga, que minha mãe e meu pai têm parente tudinho nessas beiradas aqui. Volta para Votuporanga, eu não dei conta de ficar aí. Aí eu voltei para Iturama. Essa história todo ano eu conto. Que dia 9 de julho de 1983 eu peguei uma carona com um Fiat 147, que eu não sei quem que é. Fui até o Trevo de Ouro-Oeste. Trevo de Ouro-Oeste, o cara falou, ó, o cara que tem a fazenda São Francisco de Sales precisa de gente para desbrotar pasta. Eu falei, eu pego qualquer coisa, eu preciso... Você escapou da enxada, mas foi pro enxadão. Tô indo para lá, mas quando eu chego na Iturama, o Tiãozinho me leva para a fazenda do seu Ezio Queiroz, que tem os amigos dele lá, o povo tudo. Eu fui visitar o Ezinho e tudo. Lá eu fiquei um bom tempo da minha vida, só que lá tinha um monte de vaca braba demais e trem, e eu ficava lá sozinho uma vez por semana. Eu fiz coisa lá que se tem essas filmadoras hoje, eles falavam, é mentira que ele fez isso, entendeu? Eu não tinha medo. E aí eu aprendi a torear, eu fui pro circo. Quando eu chego no circo... Você ficou o craque da capa. Eu fiquei ligeirinho. Eu pesava uns 15, 20 quilos moiado, eu era atrevido e eu dei conta de fazer. O primeiro circo que eu fui, eu não era o palito.
Roberto Rossini, que acho que não tá mais entre nós, ele era de Votuporanga. Eu venho visitar minha mãe em Votuporanga, escuta, Circo Rodeio Estrela, Roberto Rossini, esse circo vai inaugurar em Paris, é um circo construído aqui, o Roberto Rossini é de Votuporanga. Beleza, beleza. Arriei o burro, fui lá. Minha mãe morava numa chácara, que hoje é tudo loteamento ali, aonde que sai pra Birigui. Cheguei lá, encontrei o Mamão, que tá vivo até hoje, o Beto, o Darto, que é o Arizona, o Bolão lá de Cosmópolis. Falei, ô, tá bom, eu sou irmão daqueles meninos lá de Santa Adélia. Ô, Santa Adélia, nós passamos com o circo lá e tudo. Eu quero torear, como é que faz? Não, mas você é de menor. Eu não tinha 18 anos ainda. Então, o meu irmão mais velho pôs apelido em mim, que eu disse que eu parecia o João, filho do Padalim lá de Vista Alegre do Arco. Então, em casa, eles chamavam eu de Padalo, não de Badalo. Eu era o Padalo. Tá. Aí chego lá no circo, como é que nós tem que pôr um apelido no sectoreiro, tem que ter o apelido, né? Não pode chamar eu de Padalo. Aí falou, não, melhor é Badalo. Aí eu era o Badalo, certo? Tá bom. Atrevido, que nem eu, só aprender um gado bom torei. Ele falou, não, aí que eu fui aprendendo, aonde eu tava. Voltei, desarriei o burro, peguei minha mala e fui pra lá. Paris, Pedranópolis, Cardoso, a vila que chama Bela Vista, lá que tem, como é que é o nome? É entre Cardoso e Álvares Florença, tem nome de apelido de Gapira. Ali tem São João do Marinheiro. Tem ali também, mas não foi lá. Nós fez esse circuito com o circo, 3 meses, deu tempo das águas. O Roberto tinha casa, tinha fábrica de tecido, de roupa, confecção e fábrica de peruca. Viu? Nós vamos parar com o circo, nós vamos voltar só no ano que vem. Então querer levar toureiro pra trabalhar de servente de pedreiro. Mas foi mesmo uma coisa, você mostrar um canivete, falar, vou capar vocês. Não, e era o rádio que dava a notícia. Nós escutava a linha sertaneja classe A. Vamos lá pro circo. Edgar de Souza, na Rádio Isso, Nacional. não, nessa época já era o Zé Russo, Zé Beto, o Oswaldo Petit, o Edgar de Souza, eu ouvi muito. Aí, Patrocínio Instituto Universal Brasileiro. era forte, hein? Era forte. A turma estudava, e hoje em dia, se tem internet na mão, é tudo burro. Vai eu, Beto, Mamão, Dalto, que é o chinelão, que era o Arizona de cara limpo, chinelão de cara pintado, e o Bolão monta no trem, em Votuporanga, desce em Limeira. Mas nós parecia quem veio da Paraíba pra cá, que era mulambeiro, e colchão amarrado e trai, eu quero torear boi, eu tô ficando bom nisso. Chegamos lá, que nós deu de topo com a boca. Circo Rodeio México do Capitão Asa Branca, você deve ter sabido disso. Tem o Asa Branca velho, depois tinha o Demar Júnior, tem o Azinho até hoje, que eles moram em São José do Rio Pardo. Ele era uma potência, e eu peguei na época forte ainda. Chega lá, em Serra Negra, ele tava mudando de Lindóia pra Serra Negra. Eu lembro disso assim, mas como se fosse hoje, agora, quando eu tô vendo esse copo aqui na minha frente. Quando nós chegamos lá, ele olhou assim, ele segurava o cigarro aqui, ó, e aqui, ó, no queixo. Dona. Chegou lá e tudo, ele olhou meio torto na turma, porque a turma deixava eles na mão. O toureiro ia embora, ele não falava. O toureiro saía na madrugada e deixava o dono do circo na mão, inclusive os grandes. E lá no Capitão a coisa era forte. Então, vamos supor, prendeu 6 animais, tem 3 grupos de toureiro, cada grupo touria 2 boi. E eu dou de topo lá com quem? Com o Pelé aqui de Potirendaba, com o Diamante, com o Carrapicho, com a turma antiga da torada mesmo. Eu dei de topo com essa turma toda. Daí que, viu? Quem toureia igual você não bate estaca, não. Falei, por quê? Eu tô dando a coxa, eu tô indo bem? Falei, não, rapaz, tem nego muito mais fraco que você que não bate estaca. Eu falei, como é que é isso? Nós sai da roça. A destaca era o serviço pesado. Serviço pesado. E o Serrinho era o capataz do capitão. Passava, nós com a marretona e tal, 120 estacas, aquela de levantar os... Era 4 mastros e... Amarrar o circo, né? E não era lona, o circo dele pra época era grande demais. Eu lembro o Zé Rico estouradíssimo. Tinha um Carreiro, Pedro Bento, o Nick Tinoco, era a turma que cantava no Circo do Homem. Meio de semana, Barro de Alencar, Eli Correia, da Sessão das Moças. Quer dizer, guardando as devidas proporções, o circo é o que é o rodeio hoje. Exato. E ele tinha o Boi Cigano, tinha o Zap, tinha o Pintacilgo, já tinha tudo as coisas. Já tinha festa do peão nessa época. Isso aí que eu tô falando pra você, ô Cacá, foi em dezembro de 1983. Dezembro, fim do ano. Eu pego o apelido de Palito na semana que morreu Altemar Dutra. Se você olhar aqui, foi na semana do 15 de novembro que morreu Altemar Dutra. Eu lembro direitinho chegando. Ele
conversando aí com todo Aliás, mundo. que o Altemar Dutra, muita gente não sabe. Foi um mega cantor. Tem o filho dele, né, que é Altemar Dutra Júnior. Então, se você pegar lá, se você pegar 1983 pra cá, faz 42 anos que eu sou o Palito, certo? Não o locutor, o toureiro do circo. Aí aquilo lá pra mim Quer dizer que o Badalo... acabou ali. Lá na rua Tijuco, na Avenida Tijuco Preto, em Serra Negra, que eu peguei apelido de Palito. Daí foi. Você lembra quem pôs o apelido? Ele, o capitão. O capitão? Capitão, porque Capitão teve o Palito da Mula Granfina, o Palito da Maria, que tem até moda com o Pedro Bento, que fala do Palito. Falei, eu Palito, baguei, Palito, Palito. E entrei ali torear boi e fui conhecendo os toureiros, o que virou dali pra frente. Nós ficamos com ele Serra Negra, Águas de Lindóia, e Inconfidente eu já não fui. Fiquei com o Zé Gordinho e Jorginho do Sertão. Já era Minas, né? Eles foram pra Minas, eu fiquei em Águas de Lindóia. Ficamos ali numa pauleirinha, criou mato em volta. E nós vai passar fome aqui. Peguei e fui pro capitão, ele tava mudando de Inconfidente pra Itapira. Isso aí de novembro pra dezembro de 1983. Mas a ideia de vocês é ser toureiro ali. Era só torear, ganhar cachê, Sim. toreando. Certo? Se vamos supor que você vai num circo que nem era o dele, pagar 100 conto a rodada. Você toreava 5 vezes por semana, era 500 por semana. Eu peguei o macete dos toureiros velho. Então vamos lá, olha onde que eu tô contando história hoje. Pegou, beleza. Só que qual que era a minha intenção ali do circo pra frente? Eu queria ir pro rádio. E pra ir pro rádio? Você queria ser locutor. Eu queria ser locutor de rádio. O rádio pra mim era uma coisa muito apaixonante. Todo mundo que eu tinha escutado na linha sertaneja classe A, eu via daqui no C. Eu vi o Tião Carreiro jogando truco dentro do trailer. Eu vi o Tião Carreiro chegar junto com o Chicão Pereira e o Pardinho chegar junto com o Carlos Alberto. A turma assim, um e outro. Que eram ídolos, né? Eu sou do tempo que precisava do Zé Rico. No auge, 83, o Zé Rico estava estouradíssimo com Sonhei Com Você. Ele, o milionário, vinha atrás da cerquinha ali pra turma ver e comprar o ingresso pra entrar. Se não visse o artista, não entrava. Comprava ingresso. Hoje eles pegam um cara aí, põem um cabelo nele, põem uma carça de garrucha nele, esconde ele aí que a pessoa vai lá ver. Entendeu? Esse povo já é tudo consagrado. Isso aí que eu tô falando pra você já tá indo de 83 pra 84. Eu entro ali no sul de Minas, eu rodei circo pra arrebentar. Aí ia de um, ia no outro, saía de um, ia no outro. Você era bom pra torear, Palito? Na época, do meio pra cima. Ágil. Ágil. Eu era um toureiro de ar, né? Eu não era de chão, porque de chão, você entra no sul de Minas, é boi carreiro. Então pega uns caras velhos e fala, cadê a foto? Cadê os filmes? Não tinha. Nós não vimos. Se o capitão tivesse vivo, a Michele sabe, se ela estiver vendo, o Demazinho, que eles vão estar vendo. Michele é filha do capitão. Neta do capitão velho, que pôs o apelido em mim. Se eles estiver vendo, tem muita gente de circo que viu e sabe da notícia, quem contou a notícia. O Reginaldo Campes, que é meu amigo que ligou que eu estava chegando aqui, ele é de Divinolândia, ele conhece essa história inteirinha. Então vamos lá. Quando eu entro do sul de Minas, eu conheci São Pedro de Caldas, no Circo Chumbrega, Caldas, nós fomos para Bom Repouso, para colheita de batata. Chegou lá, eu conheci o Gerardinho Naná, que era toureiro de chão, certo? Saiu uma treta, tipo assim, eu ia onde que mandava. O cara que tinha o caminhão boiadeiro falou, eu vou buscar a boiada roxa. Só que eu precisava de boiada carreira, que era de um cara que morava num lugar longe. E o povo com um boi carreiro ia gente do circo. Era uma boiada pinhã. Que era caracuja? Era boiada pinhã, que só uma boiada caracuzada. Era mais voltada para isso. 6 bois. Chifrudo. E o Gerardinho era toureiro de chão. Qual que é a diferença de toureiro de chão e toureiro de ar? Você faz número. Toureiro de ar, nego leve, novo. Eles eram o Demar mesmo, era toureiro de chão. Mas você passava por cima. O Carijó, que tá vivo, lá de Araras, era toureiro mais de chão. Os caras que faz pega de perna, que entra de frente, que deu um que hoje, né, só fazendo um parênteses aí, nós temos os irmãos Power. Bom. E eles são mais de ar do que de chão. Eles faz bastante, mas eles faz uns números de chão lá que é difícil quem faz. Eles faz a garrocha, faz o pega de perna, pega de frente, eles fazem os números de chão que os toureiros antigos tudo faziam. Eu não sei se é vai livre, que é salto livre. Sim. Volta leão e volta de piruleta e pega de perna. Entendeu? Era esse número que nós fazia. Você tá entendendo? Você vai livre, saltou livre. Volta no leão. Isso aí eu aprendi a fazer com o carrapicho. Salta leão. Quanto mais brabo for, melhor. Volta piruleta, caiu do outro lado. Hup! Pega de perna. Entendeu? Então, quem conhece... Tem um menino aí que pôs esses material de... Eu falei de uma prosa dessa num programa aí, o menino pôs umas imagens desse tipo aí. Os irmãos Power, por dia de hoje, eles são bons demais. Estou em Novo Horizonte esses dias,
E eles têm uma coisa que nós não fazíamos, eles pegam boi parado. Quem pega boi parado é muito melhor do que quem pega boi. Porque quando você nunca pega o boi parado, você nunca toma pancada. E eu vi ele fazer um número ali, ó, um pega de perna invertido ali, é a garrocha. Num boi parado agora, nesses dias aqui, eu falei, caramba, isso é bom demais da conta pra atualidade. Eles tiveram em Nova Resende também, na final do circuito. Eu não conheço eles pessoalmente, mas eu sei que essa prosa... Não, eu conheço eles já foram em Barretos, já. Sim, o Itaquarituba no circo, mas assim, prosear com eles não, mas eu acompanho o trabalho deles, eles são fortes. Daí que eu entro no sul de Minas, aí nós compramos uma pauleira, nós ficamos parados, eu tava contando a história do Boi Roxo, eu fiquei 6 meses em Bom Repouso, eu e o Gerardinho, daí nós não foi com o Chumbrega. Nós saía torear e voltava na máquina de batata, nós trabalhávamos na máquina de batata, descarregava o caminhão, cimento, cal, adubo, semente de batata que vinha de Santa Catarina para aquela região ali do sul de Minas, a batatinha estava estourando. E de noite para madrugada nós lavava a batata e fim de semana nós ia torear. Aí montamos uma pauleirinha, eu e o Bagunça. Aí nós ficamos quase 2 anos. O que é pauleirinha? Uma pauleira é um cirquinho pequeno, é uma pauleira. Tinha que enfincar, eu falei que eu não ia contar essa prosa, que me cansa e dói minha mão e minhas costas. Nós tínhamos 2 sacos de correia de máquina, uma cavadeira boa, um monte de pau cortado e uma arena entrelaçada, o fio de cordoalho assim, era que nem caibro, só que para ela não quebrar, que era muito fraca, cada emenda daquela nós punha um morão e no meio o outro. Sim. Pro boi bater. Tinha que fazer 60 buracos, tinha uma arquibancadinha, um pano de roda, um aparelho Delta. Mas não tinha cobertura. Não tinha cobertura. E nós éramos amigos do Luiz de Castro, que já morreu. O Luiz de Castro era compositor, o Luiz de Castro era do rádio. E ele tinha um circo também. Então, vamos supor, Geisibel cantava em Santa Rita de Caldas, do circo do Demar, cantava na Fazenda Véia, lá perto de Tocos, no Mogi, no circo do Luiz de Castro, e ia lá nas Três Cruzes, no município de Monte Sião. No município de Monte Sião eu fiz todos os bairros, Mocoquinha, Furriel, bairro dos Borges, bairro dos Lima, bairro dos Pontes, as Três Cruzes, Lagoa Dourada. Nós ficamos 1 ano e pouco ali, eu conhecia todo mundo, eu conheci todas as pessoas das portas de venda ali. Então eu virei um verdadeiro andarilho de porta de venda. O que acontece? Todo mundo falava, olha, você fala bem no microfone, porque quando vinha, aí o Catito aprendeu a torear. É que o sonho ainda era o rádio, O né? rádio. Não queria falar rodeio, mas não tinha sonho de rodeio nada. Os caras falavam, o senhor podia falar, eu sei, né, na época eu era novo, eu falava, você podia falar na rádio. A rádio era Bueno Brandão. Rádio Jornal Sul de Minas. Eu vou dar um pulo aí, senão vai ficar 6 meses, aí não chega no meio da conversa. Vou eu caçar esse povo da rádio. Achei tudo, tal. Aí eu parei com o circo, mas isso aí tudo que eu tô falando passou 2 anos. Sim. Passou de 83 para 85 já. Vou dar um pulo lá. Vou para Bueno Brandão. Ali o trem foi dolorido. Agora Bueno Brandão é estância turística, tem mais de 80 cachoeiras, é rota do vinho, rota gastronômica. E tem a rádio ainda, mas agora acho que é FM. Virou rádio Índia, AM, depois agora acho que é FM. E tem a rádio do Dicrola também, o Dicrola trabalha na rádio. Quando eu chego lá na rádio, eu conheço o Lecir Bujato. Esse cara tá vivo e sadio, que é irmão do Acir Bujato, povo de rádio. Ele arrumou o programa para mim, eu tinha que arrumar um patrocinador. Me deu um bloco de pedido. Eu fui, eu andei na metade do Brasil, eu arrumei um louco, patrocinou 3 meses de programa meu só os domingos, das 5 às 7 da noite. Eu tava a 17 quilômetros de um bairro que chama Lagoa Dourada, entre Monte Sião e Bueno Brandão, na Santa Laura. Se eu comesse a coxinha, eu não tinha dinheiro para pegar o Gardênia. E se eu pegasse o Gardênia... O Gardênia era a jardineira. A jardineira. E teve vez de eu não ter nem o dinheiro para coxinha, nada. Eu ajudava o leiteiro a carregar o caminhão, o Chicão. E pegava carona. Pegava carona com o leiteiro ajudando ele. Molecão sacudido e tal. E lá em Bueno Brandão, nós não tinha dinheiro para comer. O Ney do Liseu e o Cido Mendes, que já morreu, a família dele tá lá, venderam para mim fiado, para mim pagar o dia que pudesse. Depois eu dei conta de pagar. Pão com mortandela e um Guaraná. O Lecir abriu a porta do estúdio e falou assim, você sabe guiar? Eu falei, não. Ele falou, esse trem anda mais de 1.000 por hora, viu? E eu lembro direitinho. Julho, não vou lembrar o dia, julho de 85, eu entro no estúdio da Rádio Jornal Sul de Minas, ele puxa a porta, a música de entrada, Carreira de Malandro, dos irmãos Alberto, programa minha do Palito. A primeira moda que eu toquei, Christy Ralph, Caprichos de Mulher. Eu lembro isso aí, mas assim, isso... em 85 a 40 anos atrás, certo? Então ali começava o cara comunicador. Tá bom, tá bom. For vendo a desenvoltura minha,
eu recebi uma montoeira de carta, de um domingo pro outro. E você já tinha essas lereias que você fala? Não, aí nós ainda não, né? Lá atrás, 40 anos atrás, nós só tinha cara, coragem, a noite pra dormir, o dia pra andar, e a boca pra comer e o botão pra cagar. O trem era complicado, o negócio era azedo. E eu vim conversando com o Diego, eu falei, Diego, olha aqui, nós tá numa viaturona, tem outra lá na garagem, nós tá passando na Washington Luiz duplicada, nós reclamamos do pedágio que tá caro, mas a hora que sair de lá, nós pode parar ali e comer picanha hoje em dia. Nós com a mala nas costas 40 anos atrás, nós não sonhava nunca no mundo de vir num lugar desse aqui, falar uma prosa dessa. O trem melhorou demais, mas 40 anos... Quer dizer que aquela história que antigamente aqui era bom, ela era. Era bom porque nós era novo, Cacá. Era bom porque nós não... o couro meu, metade ficou de um lado, a metade do outro. O couro ficou da outra banda dessa Washington Luiz aqui. Você trabalhava cedo para comer de tarde, nós pegava uma beira lá em Votuporanga, uma época que eu fiquei na casa da minha mãe, nós vinha aqui na Pedra, em Rio Preto, trabalhar, ajudar os caras a vacinar boi. Eu pastorejei gado aqui em Engenheiro Cimito do loteamento. Cedo eu tirava leite de umas 10 vacas, sortava enquanto elas estavam por ali. Tinha uma roça de arroz do Italiano e uma cana nova, eu numa mula, pastorejando gado aqui para ganhar um dia. Dinheiro de hoje era 50 cruzeiros. Era sofrido demais, nós ficava aqui na beira do Washington Luiz, não tinha do lado de cá. Nós ficava aqui para pegar uma carona até 10 da noite. Se pegasse isso, então pegava Itamaraty para ir para Votuporanga. Entendeu? Era difícil demais ver dinheiro. Como é que... E a ignorância da turma. Ninguém dava uma chance para você fazer qualquer coisa. Qualquer trem, nego tava gritando com você. Entendeu? Então, o que eu fui juntando? Tudo que eu via os outros fazendo, de bom eu pegava para mim. Tudo que eu via fazendo de ruim, eu falava, não quero ser desse jeito. Você imagina que o trecho ele vai te moldando. Como é que você fala olhando a água de cima? Quando você olha a represa de cima, você sempre fala isso. Eu falo que o trem tá sem defeito, igualzinho represa vista de avião. Vista de cima. Por cima, né? Tudo é bom. Gente mais inteligente do que nós falou antes de Cristo vir que a água se molda por si só. E essa prosa eu escutei alguém falando lá atrás. A água não discute, né? Ela vai discute, ela vai moldando, ela contorna. É. Rapaz, isso pegou na minha cabeça de um tamanho e foi. Beleza. A etapa da Lagoa Dourada, fui mais uns meses, vim para Bueno Brandão, me deram um programa que a rádio tinha frequência musical, fazer roda de violeiro de domingo, da 1 às 5 da tarde. Conheci o Cosquinha, que era um cara de circo, que estava fazendo programa de rádio. Conheci um locutor que chama Narciso de Oliveira Estevam, antigo de rádio, ele morreu já, a família dele tá tudo lá em Bragança Paulista, que tinha um conhecimento de comunicação de rádio fora de base. O tio Mirto, o de Kroll, o Sandro, esses caras tá tudo lá. E daí, o Le Circo dando essa força, eu fui fazer um programa de auditório e eu falava o que eu escutava nas rádios pequenas. Os caras de Monte Arto, Inholeme, Cachoeira, Sebastião Dotti de Catanduva, Santo Culim, que eu escutava, e eu peguei tudo isso aí e eu fazia um programa. Aí o que aconteceu? Todo mundo que ia fazer uma quermesse ia na Rádio Bueno Brandão atrás de mim para fazer leilão de frango assado. Os padres não tinham, às vezes, um recurso, um dinheiro. Ninguém contou isso pra mim. Eu nunca tinha visto ninguém fazer um leilão de frango assado. Aí não tinha dinheiro pra pagar meu cachê, eu levava 3, 4 chupetas cor-de-rosa. Certo? Aí chegava lá, então o Cacá vai chupar essa chupeta cor-de-rosa, o Diego vai pagar por R$100. Você com o bolso cheio de dinheiro, com as pingas na cabeça, fala, não, eu dou 200, mas quem vai chupar é o Marcelo. E esse dinheiro era meu. As brincadeiras entrou. Essa brincadeira entrou no clima e eu fiquei famosíssimo fazendo uns leilão. Ponte Segura, que foi onde depois eu narrei o primeiro rodeio, Cachoeira do Luiz, Ponte Nova, Munhoz. Munhoz tinha um leilão de boneca, foi vendida uma boneca japonesa, eu que fiz o leilão. Quando que eu ia saber disso? Que dava para comprar um Fusca. Na época o Fusca era carro, na época, certo? E uns trem tudo nesse sentido. Aí eu fiquei um cara que eu fiquei de fácil acesso, tudo. Eu não dirigia, não tinha celular. Alguém dá uma ideia e o Zé Guilherme monta uma loja para nós vender retalho na época do Plano Cruzado. Aí nós já está em 86. Mas nós vendia retalho de não dar tempo de almoçar. Porque eu tinha o programa de domingo, vinha aquele povo da roça com dinheiro amarrado no lenço, eu vendia 10 metros de pano para a pessoa fazer camisa, 10 metros para fazer caixa de pano por quilo, o Zé Guilherme buscando e vendendo. Foi a primeira vez que eu almocei, jantei e dormi, no outro dia cedo tinha uns trocos no bolso. Tinha uma Minas Caixa, não existe mais Minas Caixa. Eu tinha um talãozão de cheque assim, roxo, mais bonito. Aí eu tava, como diz o tio... Que era a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais. Isso, era chamar Minas Caixa. Eu fiquei igual o Tiba, eu fiquei fofo. Aí eu fiquei fofo. Detalhe, eu não sabia que rente era a pior espécie de animal que existe. Beleza?
eu conheço um outro povo da minha vida nessa ocasião. Eu li ufologia a partir daí, que eu ia fazer 21 anos. De 2005 de 85 para 86, eu ia fazer 21 anos. Então, o ET, eu conheci um povo que vinha... O ET é extraterrestre. Né? Esse. Eu conheci um povo que fazia parte da minha manada. Quem que é minha manada? Os caboclos que vinha descalço, com 2 balaios em cima de um burro, com a cangaia, de um lado milho verde, caixa de banana, meia dúzia de frango, uns queijos para vender, pro lado de lá. E conheci um povo que eu nunca tinha visto nem falar que existia, um povo lunático, porque Bueno Brandão teve uma época que chamou Campo Místico. Lá tá no Arto, lá tá 1465 de altitude do nível do mar. Então tinha gente de todo lado. Foi a primeira vez que eu vi falar ufologia. O que é isso? É quem lê de ET. Eu li isso aí 5 anos. Eu conheci uma outra galera. Eu escutei outro tipo de música. Foi a primeira vez que eu escutei MPB, primeira vez que eu escutei rock. Eu virei um cara eclético na linguagem. E nessa turma aí, ninguém fumava maconha? Não, na época se fumava eu não via. Mas aí eu já aprendi a tomar pinga com limão e comer pepino no bar da Dona Rosinha. Isso aí eu aprendi cedo, com 21 anos. Eu falo pro povo, ó, vocês bebem, meninada bebe desde novo aí. E eu comecei a beber velhão, certo? Mas eu tinha namorado, conheci um povo bom, fui bem aceito ali. Detalhe, com essa folia de eu fazer esses eventos e continuar na rádio e vender o tecido, alguém me leva para Ponte Segura, que chama Zé Silvério, para fazer uma festa desse tipo lá, mas tinha show de violeiro na Ponte Segura. Isso foi em outubro de 1986. Leva eu para fazer a festa, ela tinha um rodeio na beira do córrego no domingo de tarde. Aí o Liés Firmino, que era o locutor, que era da Cia Sumineira, ele, o seu Zé do Sarto, morreu, o Liés é vivo até hoje. E o Nenê Janguini, que é o Odair Janguini, Paulo Roberto Janguini, que é o Nenê eu conheci Janguini. Esse povo tá tudo, esse pessoal, você foi em Socorro esse ano? Não. Não, quem foi o Nenê Janguini, você tá falando, aquele cara peão de touro. Isso, ele foi o cara que ganhou o primeiro campeão de americano e o irmão dele ganhou o vice, que é o Ranzinho, o Paulo Roberto Janguini. Nenê Janguini, Ranzinha, Jorge Janguini, Malaquia, Vitor Tavares, Nacretão, Pelé do Médio. Vitor Tavares eu conheci também. Nadir de Fávero, esse povo era os fortes. Eles não estão em Barreto, sim. Esses caras eram fortes, era amigo do Zé do Prato, montava em Americana, já tinha um rodeio de Americana, tinha sido o primeiro em 1986. Esses caras me vê narrando lá meia dúzia montado, mas não era o som do Tião Mineiro da sorveteria lá de Munhoz, 4 cornetonas, e tinha que acabar antes de escurecer. Eu já vou pular pro palito logo. Tinha que acabar antes de escurecer, que não dava tempo. Acabou essa fala lá do rodeio, nós fomos pra praça, lá fizemos o que tinha que fazer. Tinha um caboclo que eu pelejo pra lembrar dele, ele é primo do Gerardo Adame, ele tinha um Fusca verde e era táxi. Ele que tinha levado, eu ia buscar no domingo. Foi me buscar, eu voltei, mas pra mim, eu quero rádio, o meu sonho era ir pra São Paulo, eu queria falar em rádio, mas eu tava na Rádio Jornal de domingo. Tá bom. Na loja de retalho, encosta uma moto, passado uns dias, desce 2 caboclos, tira o capacete, era o Nenê e o Nacreto. Viu? Nós veio buscar você, vai ter um rodeio em Jacutinga, nós que vamos promover, nós queremos ser locutor. Mas eu não sou locutor. Não, você vai ser. Quem não é o Pabuf. Eu sempre conto isso. Quem não é o Pabuf. Pabuf não, você vai ser locutor de rodeio. Eu não tinha chapéu nem botina. Eu narrei o primeiro rodeio meu depois. O primeiro foi esse da Ponte Segura. O segundo foi esse de Jacutinga, de sapato social. Eu tinha ganho dinheiro, tinha comprado um sapato, uma caixa social. E daí, alguém me viu, falei alguns rodeios. 87, 88. A terceira pessoa que chega, Zé Silvério, Liés Firmino, que eram os caras do rodeio. Segundo povo do rodeio que eu conheço, era o pessoal do Nenê Janguini e os peão de Socorro. E num terceiro momento chega o João Bala, que é o João Piffer, que é meu amigo, da Brete de Ouro. Piffer. Aliás, ele me deu até uma faca de presente. Que foi fortíssimo. Eu tô trazendo abraço pra você do João Piffer, do Afrânio Moro. Depois, num terceiro, quarto momento, eu conheci o Afrânio Moro, Chiquito Som, e a turma toda aí, que foi aniversário do Afrânio. Eu conheci todo mundo. Todo esse pessoal aí que você sabe, eu tô trazendo abraço aqui dessa turma toda pra você. Só, Cacá, que daí eu larguei mão daquele retalho, eu larguei mão da rádio, eu tinha uns trocos que dava pra um caboclo comprar um carro desse que eu cheguei ali hoje, uma casa e mais uns par de arqueiro de terra. E você ganhou isso aí no retalho? No retalho, na chupeta e nos trem que eu tava fazendo ali na rádio. Beleza. E eu fiquei quietinho ali. Falei, sabe o que eu vou voltar a fazer? Eu vou voltar lá pra Iturama e vou ser capataz de fazenda onde eu não mexo com gente. Eu peguei meio birra de gente.
Você teve decepção. Tive muita decepção. Tudo que se faz é trapaça, já tem uma moda que fala, tudo que se faz é com segunda intenção, tudo que se faz, porque eu conheci pinga, mulher e dinheiro no mesmo dia, na mesma hora. Puta merda. Você tá entendendo? Então, o caboclo O antigo... capeta chegou pra você num dia só, ué. Ué. Você tá entendendo? O finado Luiz Pedro, um velho amigo meu que me inspirou demais na primeira infância, falava uma coisa assim pro meu pai, Quelé, meu pai era o Quelé. Se vocês pegar uma criança, menino, ele nasceu da mãe, você cria ele com chá de capim e gordura, ele vai vingar. Põe ele no escuro, ele nunca escutou voz de gente, nunca escutou miado de gato, nunca viu nada. Você levanta aquilo ali quando ele tiver uma compreensão de 1 ano. Se ele vê uma nota de dinheiro, ele sabe. Se ele vê uma onça, ele sabe. Se ele vê uma mulher, ele sabe. Entendeu? Diz que o guri com 1 ano ele já ia saber disso. E o trem virou um balaio de gato na minha cabeça. E eu vou te contar, eu passei uma fase da minha vida que foi até que bom. Mas quando eu vi, eu já estava indo para 24, 25 anos. Lá em Bueno Brandão. Só que lá ficou as melhores amizades que eu já tive. Meu irmão mais velho foi morar lá. Ele foi embora dessa, mas a minha família tá lá, a parte, a minha cunhada tá lá. Acabou de criar família, casou, teve irmão menino. O meu primeiro DJ, que é o Mauro José dos Santos, o Profeta, tá lá. Esse cara foi depois, ele era hippie de começo, depois foi bancário, depois Não, hoje você ele falou de DJ, mas nessa época aí... Era o sonoplasta, Sonoplasta. que é o que eu gosto de chamar. Tá bom, mas era o que era vinil que tocava? Vinil. Quando eu vou pro rodeio, foi lá que eu fui. Sim. E esse cara que foi que fez a base minha lá no começo de tudo. Daí eu comecei a ir pro rodeio, tipo assim, um pé numa canoa, outro no outro, um pé numa canoa, outro no outro. Quando eu tô firmando no rodeio, morre o cara que era meu amigo, Fernando Mourão. Que se esse cara fosse vivo naquela região lá, o rodeio ia ter uma outra cara, porque tava começando. Tinha rodeio em Tujuguaba, Santo Antônio de Posse e Cambuí. E Arcadas teve também no começo, quando eu cheguei no Circo Capitão Asa Branca, fui lá esses dias falar o desfile do Cal e do Bertolli, eu falei essa prosa lá. E Arcadas tinha, era de varão, e você ia sortando aqueles caminhão de boi, e ali não tinha luz de noite, certo? E o nego ia montando aquele trem lá e não tinha sorteio, não tinha nada, e era na rodada. Então na região os rodeios que tinha era Tujuguaba, Santo Antônio de Posse e Cambuí. Toda a região começou a fazer rodeio, inclusive lá em Espírito Santo do Pinhal nós estamos. Depois mais tarde nós vamos falar que precisava voltar a ter rodeio lá, que todo mundo tá querendo rodeio lá em Pinhal. Beleza, tô ali no Bueno Brandão, tudo. A hora que eu vou firmar no rodeio mesmo, que eu ia tomar umas decisões, o Fernando bate o carro e morre. Ele morreu dia 7 de dezembro de 1990. Em 91, eu já tinha conhecido a Afrânio Moro, em 91 eu comecei a pensar nisso, naquilo, encontro a Afrânio Moro, lá no Antônio Zanaga, em Americana, no bairro Antônio Zanaga. O Afrânio Moro era sócio do Delmiro no arquibancada e pegou o Chiquito. E tinha a companhia Mexe Coração. Aí a Afrânio, não, vem pra cá. Eu contratei o Afrânio para o rodeio em Barretos em 91. Isso, 91, 92 foi que ele falou a lá. primeira, fez 91, 91. 91, 92. Foi quando eu fui presidente. Exato. A primeira vez. E ele tem uma questão muito boa com relação a essa prosa aí. Domingo nós ficamos meia hora conversando no telefone. Você leva um grande abraço, Cacá, e conta da minha estima e minha consideração por ele. Então eu tô trazendo esse abraço. Obrigado. Pra você. E a prosa vai por aí afora. Ela falando, vão comigo. Então eu virei um caboclo, um peãozinho que fala, um faz tudo, só que eu não guiava, eu não dirigia. Só que, tipo, foi na época do Ai Roubar a Vaca, naquela época do RV, né? Eles pagavam $1.000 pra mim por fim de semana. Era desfile cavaleiro, abertura e tudo, e eu fui indo. E o Afrânio, inteligentíssimo. Ele era agrônomo, né? Agrônomo. Vendia semente de milho. Que eu rodei, ó, Chavantes, Ibirarema, Ribeirão do Sul, São Pedro do Turvo, Capão Bonito, São Miguel Arcanjo, Ourinhos, a Faca rodeou Paranapanema ali, tudo ali. Sorocaba, Araçoiaba da Serra, e levava nós. E eu normalmente fazia 2 finais de semana. Aí chegava lá o Chiquito, Celcinho Chiquito, o Leandro era pequeno ainda, mas depois foi pegando o jeito. Eles tocavam pra nós do jeito que eles tocavam quando... Ah, detalhe, quando eu firmo que eu vou ser locutor de rodeio, tinha morrido o Fernando em dezembro de 90, dia 27 de janeiro morre o Zé do Prato, perdeu a referência. Mas já era 92. Isso, estoura o asa. Certo? Estoura o Asa Branca. Beleza. Eu tô lá com a Afrânio Moro. Palito, nós vamos em tal lugar, você pode ir. Aí eu ia na frente, alguém me levava. Eu comprei um carro, um Passatão, ele chamava Brucutu.
Então hoje tem o Juninho da VR, que é de rodeio, tem companhia de rodeio, tinha o Ting, que era peão na época, Celinho Prátola, que era dono de companhia junto com o Juninho, depois separou, o Pato Gordo, que foi peão de rodeio, o Vô, que trabalha com o Juninho até hoje, João Carlos Formai, que é juiz de rodeio hoje, que mais montava em boi. Tudo esse povo foi motorista meu. O próprio Ita, que é o cara do café torrado aí. Sim. Então eu não guiava, a turma guiava. Então um monte de gente virou motorista e virou gente de rodeio, o Pedrada, se não Quem ia te levar, já aproveitou e já encaixou. Isso. Então um monte de gente. Eu fui guiar com quase 30 anos, Cacá. Aí, nisso eu já estava lá em Pinhal. O que eu fui fazer lá em Pinhal? Era cidade universitária. Até hoje, muita gente morando. Se eu conheci um monte de gente, eu mudei para Pinhal. E lá eu tô até hoje, lá é meu ponto de referência. Aí começa a história do locutor. Começa a história do locutor de 91 para 92. Então você fala assim, quantos anos de carreira que você tem? Eu falo, eu vivo de rodeio de 92 para cá. Mas desse 86 até 92, eu caí dentro de buraco, hein? Eu trupiquei, igualzinho tudo. Mas você experimentou muita coisa, né? Nossa Senhora! Nossa, que nem diz um velho poceiro lá, eu com o Antônio, nós só não matemos, não roubemos e não dimos a bunda, o resto nós fez tudo. E aí vai. Bom, aí começa as porteiradas pro meio da venta, né? Eu tô com a boca seca aqui, você já percebeu? Eu já até adivinhei que você tá. Como é que tá o lariado aí? Não, tá bom, ué. Mas você começou a mascar... silêncio, eu falando que nem o homem da cobra. Você começou a mascar freio, eu falei, o homem tá precisando d'água. Ô, Cacá, eu tô falando isso aí, eu sinto... Que isso é história, Palito, pode falar. Eu sinto o cheiro, o gosto, a poeira. O caboclo passar perto de mim e não me dar carona. O caboclo olhar em mim, eu ser um centavo no bolso, ele pagar uma coxinha pra um cachorro, e eu já vi isso aí, eu acho bom demais. Eu aprendi o valor de tudo quanto é trem bom. Então... E eu vejo a turma, eu tenho uma prosa hoje em dia, já vamos pular pra cá, que senão não é... o Palito, você não gosta de tecnologia. Não, eu amo tecnologia. Eu não tenho a necessidade de eu ficar o dia inteiro respondendo tudo, eu tenho alguém que me auxilia, que você sabe, várias pessoas, e a principal é o Chuchu. Deixa eu te falar um negócio. Esses dias eu fui assistir uma palestra do Dr. Augusto Cury. Que é forte. Escritor, psiquiatra, vende livro em não sei quantos países. É best-seller, o homem é forte. Diferente. Ele falou para mim que essa dependência digital, principalmente das crianças, é uma cocaína. Isso. Digital. Você está entendendo que já tem muitas repartições, muitos lugares, muitas pessoas já tirando a gurizada escola, tirando a gurizada daí. Não, outra coisa, eu não sei se é isso, mas ontem o meu sobrinho que mora em Campinas, que é professor na FAU, ele é arquiteto, ele me mandou uma notícia perguntando se eu conhecia uma menina, falou até o nome do pai, que estudava na FAO, suicidou, cara. O índice de suicídio de 10 anos para cima cresceu demais. Por exemplo, se você tirar um celular de uma criança, cara, há casos que suicidou por falta de celular. Ou seja, é uma cocaína digital. Cacá. Mas vamos voltar lá. Voltar lá. Eu vou dar o meu resumo, o que eu acho. Tudo que Deus criou tá dentro da internet, mas tudo que o capeta precisa tá lá também. Tá junto também. Essa é a minha visão. Sim. Eu tô aqui hoje, eu era um cara conhecido. A internet fez eu ficar famoso. Atrás da catástrofe tem a mão de Deus. Opa, peraí, não tô falando de religião. Existe desencontro, um homem de 60 anos, nós já tomou bacana, você deve ter um pouquinho mais que isso. Então teve Covid, balaio de gato que aconteceu. Quando acaba a Covid, nós escapemos vivos. E se eu peguei esse trem, eu não sei, mas eu corri dela e corri bastante mesmo. E o resto você já sabe o que aconteceu. Então tá bom. Ou você melhora na compreensão, ou você madura a força, ou você apodrece. Não é mais ou menos isso? Sim. Então vamos lá. Inteligência emocional é uma coisa que todo mundo tinha que ter já na primeira série da escola, que é o que nosso pai e a nossa mãe passavam para nós, sem nós saber e sem querendo, eles passavam. Eles nem sabiam. Eles nem sabiam. Inteligência emocional, qual que é? Engole o choro. Faz o que eu te mando e guarda o que você sabe. Se você quiser apanhar menos, você para aí. O meu pai me bateu muito, que eu era encapetado, só que eu não podia chorar. Então você sabia que você ia apanhar, mas se você vai apanhar menos, então... Mas tinha que engolir o choro. Engolir o choro. Eu escutei tanta gente, inclusive o seu Batista Marconato, mora lá em Pinhal, um cara amigo, até estou precisando fazer uma visita para ele,
Eu conheço ele quando ele tá de fogo, agora acho que tá velho, não tá bebendo, nós bebia muita pinga boa junto, quando eu tava bebendo pinga. Quando ele falava assim, buraco na cara é zóio, quando ele falava assim, agulha puxa a linha, nós já tava nós já tava exótico, né? Nós não... prosa boa você não fica bêbado, você fica harmônico, fica exótico, né? Você fica nessa toada. Então os mais velhos falavam assim, agulha puxa a linha, quer dizer, se você não der exemplo pro menino dentro de casa, menino de 1 ano faz birra, eles dão um celular na mão dele. E não impõe limite, né? Aí que tá. Não aí tem que inteligência emocional para Esse educar um. o filho, quer dar tudo daí. que pede. Então, até onde eu sei, a escola ensinava para nós o beabá. Por que nós aprendíamos o beabá rapidinho no primeiro ano, que foi o começo da nossa conversa aqui? Porque era um mundo novo, nós tínhamos interesse de fazer aquilo, porque dentro de casa era sofrido demais. Sofrido demais por quê? Era aquilo ali. Psst, cala a boca. E se tivesse uma visita em casa, um menino taiaço no meio da sala? Nossa, mas então o pai de vocês era ignorante. Não. Ao ser humano que nós viremos, nós virou gente de expressão, que todo mundo conversa, que as pessoas têm... E se interromper uma conversa do pai com a visita? Nossa Senhora. Eu não como arroz doce até hoje por causa disso. Ele era arroz doce. Mãe, dá arroz doce, perde a visita. Eu sabia que eu ia apanhar. Ela deu arroz doce para todo mundo que estava ali. E a hora que saiu, a visita põe uma gamela assim de arroz doce, você vai comer. Se eu comesse, eu ia apanhar. E se eu não comesse, eu ia apanhar. Eu fui até na metade, tomei uma pisa boa, mas de barriga cheia. Não passei vontade. E não teve caganeira, né? Não. Então a toada, dedo de prosa, isso aqui tudo nós tá falando, para chegar no rodeio hoje, vamos dar um passo. Então, o programa é teu, o dedo de prosa é nosso. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho a honra, o prazer, a satisfação de poder contar com uma pessoa que tem o teu conhecimento, o teu calibre intelectual. Você sabe onde você ocupa hoje o lugar. Comentarista de rodeio tem bastante, mas você é um cara que é referência. Se um cara quer contar uma história diferente na festa dele, leva o Cacá de Barretos. Você não é só comentarista de rodeio, você é de formação acadêmica, você é engenheiro. Quem que fala perpendicular quando dá um pulo, um boi ou um cavalo? Então, isso faz bem para os ouvidos de alguém que está escutando. Tá entendendo? Parece uma doideira. Isso é bondade sua. E você fala essa prosa. Fala o que é necessário na hora necessária, certo? Então você traz o conhecimento. Então eu estou aqui dentro do teu programa contando a minha história, uma história, vamos dizer, simplória até, se for ver. Mas ninguém construiu a casa do telhado para baixo, você constrói de baixo para cima. Então nós estamos aqui hoje. Então, se hoje, possível com alicerce. Com alicerce. Então hoje nós estamos no Barreto, graças a Deus, graças aos independentes. Eu estou lá desde 2005. Eu lembro que nós estávamos naquele rodeio do Catatal, em Pirangi. Um rodeio caseiro, Isso, né? Ele fez 4 anos. Ele fez. Falar nisso, toda vez que você fala, e eu lembro de Paulínia, né? Que ele tinha uma... Não sei, como é que você tem notícia dele? Tenho. Ele não está mais com a empresa, mas ele gosta de mais direito, ele tem fazenda, ele está em São Gonçalo de Sapucaí. Eu tenho o telefone dele de cabeça. E toda vez eu lembro do Chicão Falque, rapaz. Chicão Falque, era Um muito abraço, bem... Ele é natural, o Catatal, a família dele de Pirangi, Paraíso, ali eles têm parente até hoje. E ele é um cara muito trabalhador, então na época ele tinha um negócio de lavar tanque. Sim. Em Paulínia. Ele era um empresário, é empresário até hoje, mas sempre gostou de roça, de boi de rodeio. E ele me conheceu. As raízes, né? Isso. E eu vim parar em Pirangi. E aonde que nós trabalhamos? A primeira vez que eu tive com você foi num rodeio de Vargem Grande do Sul. Você lembra disso aí que teve um quebra-quebra lá que não acabou o rodeio? Isso aí foi em 1998. Você já era comentarista, você é comentarista desde Então, quando? era um show de rock. Titãs. Era Titãs? Titãs. E o cara não adiantou a farpa pra nós. Isso. Nós deixamos o touro dentro da arena. Isso. Cara, eu nunca vi um quebra-pau daquele jeito, Eu cara. também, eu tava lá. E o couro meu saiu sem risco de canivete, e o teu acho que também. Eu guardei a cara e ó. Nós tava numa casinha... Foi a primeira vez que eu trabalhei com o Almir Câmbio e com você. Isso aí. Era liga já? Não. Era rodeio dos independentes. E acho que era da Chão Preto Eventos. Chão Preto Eventos. E eu só sei que não terminou o rodeio, ninguém Eu tá recebeu. tudo mandiocar. E meu nome tava num cartaz no rodeio de Santo Antônio de Jardim. Eu falei, ô gente, eu cheguei atrasado. Eu vinha, viu? Eu ia nada, eu fui porque deu certo de organizar os trem lá. Aquilo foi que ano que você falou? 1998. Puta merda. Faz tempo.
Setembro de 1998. 27 anos. O dia não tem mais 24 horas, né, Palito? O trem tá voando rápido. Eu tô gostando até de segunda-feira. Que é o dia que tá mais longe da outra, né? Não, eu gosto bem de segunda-feira. De segunda-feira é um dia que eu gosto. Mais Então, mas quando, Palito, que você fala Barretos desde 2005? Desde 2005. Você falou assim pra mim lá naquela ocasião. Você falou assim, você é meio orgulhosão, nós tá sentado na mesa lá. Por quê? Todo mundo quer ir em Barretos, você não. Eu falei, eu que quero ir. Só que eu morria de medo do seco, negócio daquele do rodeio da Brahma de segunda-feira. Tinha uma 100 montada e uns 120 locutor. Aí teve uma época lá que tinha eu não lembro quem, tinha um patrocínio do Marlboro no portão, agora o fulano de tal, lá não sei de onde, o cara entrou e já olhou na porteira, vocês não fumam não, que isso aí faz mal pro pulmão, ó, próximo locutor, você lembra disso aí? É o menino lá de Limeira, como é que ele chama, rapaz? Eu não sei quem que é. O nome é um loirinho, o nome dele tá vindo aqui, ele falou o seguinte, né, o que a gente orientava, você não precisa falar, fala o nome do patrocinador. Que tá na porteira. Porteiro da Hollywood. Mas até hoje lá, né? Não, então, mas tinha lá uma frase. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa câncer. O moleque leu isso, rapaz. Aí. Como é que ele chama, rapaz? Mas vamos tocar. Aí, como é que você eu morri de medo disso, de você. Rapaz? Porque pra mim parar de tremer até hoje demora 10 montadas. Então tá bom. Então eu vou passar a moda de tarde lá e o Chuchu fala, Chuchu, é 10 montadas. Essas modas da ele falou, não, nós não toca 3% que nós apartou. Então tá bom. E eu paro de tremer com 10 montadas. Falei, pra mim parar de tremer não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí as coisas foi tudo encaixando, Cacá. O que acontece? O Lessauro trabalhou, o Silvinho Soldeiro, eu tive com ele essa semana, segunda-feira. Irmão do Lessauro. Irmão do Lê. Trabalhou comigo quando ele tinha 13 anos. 14 para 15, ele passou pro Lê. O Lê fez o primeiro rodeio comigo em janeiro. No dia de São Sebastião, em Ribeirão do Sul, no trio elétrico do Marreiro, que era um caminhãozinho Dorje. O Silvinho praticamente passou para ele. E eu conheci o Lê de ver que ele fazia sonoplastia no programa do Pontelli na rádio de Paulínia, que era a AM. Eles moravam em Paulínia e ele fazia. Essa rádio, inclusive, era da família do Neto Pavan. Aí, o Silvinho falou, vou passar pro meu irmão por esse motivo. Vamos ajeitando. Aí ia os dois, Bragança Paulista. E ele não tinha, ele ainda não tinha sido o DJ do... Não fazia pra ninguém. Quando o Silvinho chegou com um aparelho no dente desse tamanho, no primeiro dia nós pôs o apelido dele de Silvinho Boca Louca. Tem vários Silvinho, que o Silvinho Prato também tem apelido de Boca Louca hoje em dia. Aí ficou, nós chamamos ele de Boca, inclusive, para quem é mais chegado. O Lessauro, nós fomos dormir na casa do Paulinho da Noca, em Ribeirão do Sul, tava chovendo. E estendeu um lençol assim na sala do cara, tinha um quarto na casa da mãe dele, lá tudo. Ele era magro do nariz gaviãozado, ele não era fortão que nem ele é hoje, do narizinho irritado assim. E eu ia aquela cena, eu levantei pra ir no banheiro e falei assim, será que ele tá brincando? Ele tava com o peito no chão e o pé erguido e a cabeça erguida, mas ele tava dormindo. Se é o dia de hoje que filma um trem daquele. Aí, eu falei assim, o que aconteceu? Não, eu tô dormindo, mas dormindo desse jeito aí tá parecendo um dinossauro. Lessauro. Mas foi de primeira. Arranjei o apelido. Lessauro. Que era só Lê. Era Leandro Soldeiro é o nome dele, Lessauro. Esse cara fez a diferença. Ele fez a diferença dentro da sonoplastia. E aí vai daqui, da colar, trabalhando comigo. Lá na frentona, ele já fazia, o que nós vamos fazer? O que tem pego? Não era que nem hoje, que você já vai fechando o calendário um ano antes. E aí ele começou a fazer freelance, pro Rafael Vilela, pro Rangel, Leandro Sato. Começou a sair, o que nós tem? Tem isso, faz, então beleza. Aí o Profeta ainda fazia uns pra mim, que eu ainda estava muito regional. E o Lê foi saindo fora. Quando dá lá em novembro de 2004, o Cambra e o ET já vinha vindo meio que desgatado. O ET era do Asa, que fez para um punhado de gente, que veio pro Cambra. E o Cambra, jovem, com aquele trabalho dele despontadíssimo, que tá até hoje, meio que namorando não. E o Lessauro falava, eu com o Almir, a gente tem que conversar. Eu falei, ô Lê, só fica veiaco com as conversas de bastidores, que é o tal da inteligência emocional, que nós conversava muito. Você vê eu comer torremo, você vê eu beber pinga, não faça isso nunca, se você for dirigir ou fazer... Então eles eram uns meninos, assim, campeão. O Lê e o Silvinho viajou comigo muito tempo, muito, de ficar na minha casa. Beleza. Aí vai o Lê despontando, vai para o Almir Câmara. E daí o resto você já sabe, foi uma guinada.
Ele serviu demais ao Almir, que serviu demais pro rodeio, que serviu e foi dali de... E hoje ele é um mega empresário. Mega empresário, tá com a Loki, tá É. com o Bruno Martins, tá com a Laroque, Folk Eu Vale. encontrei no Vale Rodeio Show esse ano, Isso. lá em São José dos Campos. E ele tá, você viu? Com o Ele tava com a Loki e com o outro lá também. Bruno Martins. É DJ também? DJ, fortíssimo, na mesma linhagem e tal. E aí, história que vem pra dentro do rodeio. Tá bom, tá bom. Ele já tinha o crédito pra me levar em Barretos, porque ele fazia pra todo mundo. Sim. Usa o crédito dele junto ao Almir, junto ao Snar. Fomos fazer o rodeio de Paulo de Faria em junho de 2005. O Tião Procópio, que era o presidente, Um mês antes de Barretos. um mês antes de Barretos, um mês e pouquinho, nasceu uma campanha pra me levar em Barretos. E eu falei, eu vou falar duas montadas lá e vou sair contente. E fui. Falei quinta, falei sexta, falei sábado. E você no Cutiano? Do Cutiano. Primeiro Você e o Barra? Eu e o Barra. Na hora que eu tô tomando um tereré lá, naquele tempo nós ficávamos lá na Cidade das Freiras, que foi o primeiro ano. Cidade Maria. Cidade Maria. Ô, tá bebendo gelado? Falei, tá calor, eu não vou falar hoje. Não, você vai falar. Hã? Eu vou falar. Eu falei em 2005 em Barretos a final e recebi. Em 2006 eu falei a final e recebi. Em 2007 todo mundo sabia. Todo mundo. Ao povo do rodeio, como é que é? Eu falo rodeio, a turma, um puxa pra lá, outro puxa pra cá. O Almir Câmara ficou sabendo quando terminou a festa de Barretos em 2006, que 2007 ele falaria final por conta do encontro das marcas. Você sabe disso. Sim. Vocês sofrem lá. O que é a prosa lá? Cuidado, vocês vão falar. As advertências que nós tomamos. Eu tomei 2 advertências em Barretos. Uma sua, aquele ano que veio o povo da PBR. E eu falei judia do meu coração. Dava a conotação de que judia. Por Do conta animal. do animal. Você falou, não fala nessa palavra não. E um determinado aí, 2, 3 anos atrás, depois do Covid, que foi um determinado candidato na festa, eu falei, o presidente teve por aí ontem, né? E como é que foi? Saiu o assunto, aí alguém lá atrás, viu? Amanhã você continua narrando, não precisa falar de política. Não, mas não falei de ninguém, Cristo. Então eu já tomei 2 ferrãozadas. Agradeço, beleza, beleza. Vai, tô lá pra... Então chegamos no Barreto. Então, 2007, vamos pra Barreto na quinta, sexta, sábado, domingo é o Almir que vai falar a final de touro e cavalo. Que as marcas, que se eu não me engano, estão lá até hoje. Tá, beleza. 2008, 2009, 2010, 2011. Tô falando. Beleza. Aí houve desencontro de marca, o Câmara não foi durante uns anos lá. Continuo eu, os independentes, com todo mundo, e tô tocando o barco. Até 2019, quando veio o Covid. Acabou, teve 2 anos que teve as lives. Voltou 2022. Você me liga que nós vamos encontrar em Turama. Palito, voltou, só que vai mudar umas coisas aqui tudo. O que eu quero saber de Barreto? Tem a vaga para mim falar a minha parte? Tem. Então tá bom. Enquanto for assim, então chegou a internet, chegou a inteligência artificial, chegou a mídia social, chegou tudo desses TikTok que nós regacemos nisso aí na época como é que fala? Na época do Covid. Das lives que nós aprendemos a falar. Aí eu descobri que nós é comunicador. Aí que deu bom. Vai ver. Aí eu descobri que nós não era só locutor de rodeio, nós era comunicador. O que comunicador faz? Faz isso aqui que nós estamos fazendo. Dedo de prosa. Nós tá falando do vizinho, da mãe, do pai, da parteira, da onde veio o nome, o porquê. Então nós sabe que a enxada vai calo na mão, porque nós já peguemos nela. Nós sabe. O Bezerrão falava, né? Eu prefiro morrer com a mão inchada do que com a enxada na mão. Então nós estamos aqui porque nós passamos na ponte. Primeiro nós passamos a nado, depois na pinguela. E hoje nós Escuta passamos aqui na aquela ponte. história que cachorro rabicó não passa na pinguela, é verdade? Fala, né? Gato pitoco não caça, né? Perde o leme, né? Perde o. Como é que é? O Baitaca que fala, né? Cachorro banguelo não morde, gato pitoco não caça. Aí eu já emendei, né? As mulheres estão nadando no perfume e os homens estão perdidos na cachaça. Aí uma coisa mais ou menos nessa toada aí. Cacá, e aí vem vindo. Então vamos lá. Aí vem os trens do trecho. Aí sai o palito regional, saio de um lugar e vem vindo. Lá em 99, 2000 eu tocava 20% de música, tema de novela, música internacional, pros boys. Em 96 chega o MD. Chegou o CD e chegou o MD. Mudou a sonoplastia do rodeio. E depois que chegou o computador. Eu tocava, até naqueles rodeios do Catatal, 20% de moda avulsa.
Encontra lá, eu, o C, o Almir Piracicabano, o Elim Paraíso, tudo ali. O primeiro ano foi o som do Sapo, o segundo ano foi o som do Chiquito. Tamo ali falando tudo. Eu virei pro Lê e falei, ô Lê, eu não toco mais moda de outros trens se não for sertanejo. Por quê? Porque eu não sou conhecido aqui nessa região, veio um monte de gente na porta do caminhão agradecer nós que eles escutaram as modas aqui, que fazia muito tempo que eles não escutavam. E eu vou virar só nesse aqui. A partir daquele momento que eu começo a tocar só moda sertaneja, detalhe, não as que estão tocando no FM. Vou tocar pra trás. O que é novidade dessa temporada, Palito? O que tá construído. Tá tudo pronto, tá tudo construído, a madeira tá lapidada, é só não montar o barracãozão nosso. Vamos, vamos, então vamos. E foi dando certo, e foi dando certo, e foi dando certo. A linguagem dos executivos fala assim, os números não mentem, né? No caso nosso, os contratos, as festas, o jeito de mexer e a situação do país, você sabe melhor que eu. Vai mudando uma coisa, é agro daqui, uma coisa da acolá e tudo. Aí, quando é 2007 para 2008, chegou o Orkut. Você lembra? Lembro. O celular na minha mão, o primeiro que eu tive foi em 96 para 97. Quando eu escuto falar a palavra Orkut, já era 2007, 10 anos depois. Chegou o Orkut. Tá bom, tá bom. Ó, tá chegando uma modernidade aí e todo mundo tira um tablet, né? Que é um tabletão. Contava a história do mexicano, a história de sei do quê, nego corria o dedo pra lá, pra cá, aquela coiseira. Quem não tiver isso aqui vai ficar pra trás. E todo mundo olhava em mim. Quem não tiver isso aqui vai ficar para trás. Quem não tiver... E eu fui percebendo. Escuta. E quem não tiver isso aí vai ficar para trás aonde? Porque eu chegava no lugar, tava você, ele, o outro. Todo mundo com aquele coisa na mão. Não tinha rede social ainda. Ô, gente, nós foi num boteco. O povo tinha costume de tomar cerveja de dia, comer um trem. Falei, acabou a cultura botecal. Ô, nem existe essa palavra. Vocês estão tudo dentro desse coisa aí com a cara aí dentro. Ó, quem não tiver isso aí, tal. Aí vira quem? Fora do rodeio já, o Lessauro vira e fala, escuta aqui, galera. A hora que ele chegar aí dentro, que ele vai chegar, eu, a hora que ele chegar aí dentro, aí ele estoura, sabe por quê? Aqui, ó, conhecimento e conversa. E essa conversa dele vai ser uma coisa que vai estar em falta na hora que todo mundo estiver dentro desse trem. Quanto tempo demorou, Cacá? Não demorou muito, não. Não demorou muito. O que aconteceu? Dali, de 2007 para 2014, foi a primeira vez que eu escutei falar a palavra WhatsApp. E eu vindo nessa Washington Luiz, indo pro rodeio de Jales, ligando pro Rodriguinho, e ninguém atendia, ligava para não sei quem, ninguém atendia. Eu escutei o Bexiga falando na rádio de Jales, no trevo de Valentim Gentil Meridiano ali, liguei, ele atendeu. Falei, ô, você além de meu patrão, tá bom pra falar. Você falou no rádio, ô, você ouviu tudo? Falei, escuta, eu tô ligando lá e ninguém atende. Ô, manda um zap. Manda o quê? Manda um zap pro Rodriguinho. Falei, mas o que é zap? Uai, você não tem? Não. Tá bom. Naqueles dias eu tinha escutado a prosa da mulher que eu já contei pra você, que é o cachorro amarelo da boca preta, não é? Você sabe dessa história? Já contei umas 100 vezes. Mas se você quiser contar aqui... A história foi o seguinte, eu fiquei sem DJ num rodeio de 5 dias em Alpinópolis. Tem Altinópolis, que é... Alpinópolis é Minas, né? Alpinópolis já é no sul de Minas ali. Tem apelido de Ventania. Carmo do Rio Claro. Entre Carmo e Passos. Fui lá, aí liguei pro Magaivinho lá de Caconde. O Magaivinho, você dá conta de fazer? Ah, ele tremia, né? Vamos então. Então foi. Chegou lá para um dia chuvoso, um rodeio de 5 dias, era a exposição da cidade. Estamos parados em frente o sindicato rural, que é meio fora da cidade, um dia meio chuvoso, veio uma senhora, estilo Maria do Saco, eu não sei de onde ela veio. Ela perguntou, vocês são daqui? Não. O que vocês veio fazer? Trabalhar na festa. Essa mulher falou mais de todos os nomes que eu falei lá, eu não vou falar aqui para não comprometer ninguém. Mas em 30 segundos ela falou assim, ó, não fala nada que vocês me viu não. E sumiu.
E nisso chega não sei quem ia atender nós ali, tá lá, beleza, ajeitou a carga. Começa o rodeio na quarta-feira e até domingo, 5 dias de rodeio. Mas tava meio pobre ali, aí, não tinha uma bomba, não tinha estrutura. O cara dos cavalos lá, dos andaluz lá do Clube do Cavalo de Poços Caldas, falou, nós estamos aí. Quer fazer uma abertura com o cavalo amanhã? Chamamos os caras, pode. Foi fazer a abertura e eu tô do lado da esposa dele lá lendo. Agora o cavalo vai dançar, agora ele vai fazer a passagem, agora ele vai não sei o quê, e tudo, o cavalão, tudo aqui. Veio um cachorro amarelo da boca preta e mandou a boca no rabo do cavalo, travou, que precisou enfiar pau no canto da boca dele pra sair do outro lado. Tá bom, saio dali, tô indo pra Primavera do Leste. O Cavaco, que é meu amigo, na época era secretário de Cultura de Engenheiro Coelho, tá indo me levar no aeroporto de Campinas pra pegar um avião. E, vamos dar uma passadinha aqui dentro de Campinas aqui. Mas entrou naquele trânsito, eu falei, não vai dar tempo de fazer start check-in. E aqui, perdeu o voo. E aqui, ó, o celular de correr o dedo. Tá bom? Tá bom. Qual que é a prosa? Eu inventei alguma coisa? Não. 4 coisas que eu tenho medo. Homem que fala sem olhar nos olhos, que foi o homem que chegou, que era o nosso contratante, não olhou nos meus olhos. Mulher que fala muito e pede pra guardar segredo. Que a mulherzinha que falou, pediu pra não guardar segredo. O cachorro amarelo da boca preta que mordeu no rabo do cavalo e o celular de correr o dedo. É o trem que tá... Isso aí emplacou de um tamanho, essa prosa. Quer dizer, esse tudo baseados em fatos, né? Tudo baseado em fatos reais. Então não tem nenhuma mera coincidência aí. Então tá bom. Ah, Palito, você é muito criativo. Não, eu sou observador. Senso de observação aguçado. É esse. Eu sou um observador de tudo que tá acontecendo. Eu acerto tudo? Não. Só que eu tenho menos medo de errar do que de acertar, né? Então eu jogo. Como é que eles falam? A hora que você joga a merda no ventilador, pra onde que ela vai? Vai esparramar pra todo lado. Então eu tenho dado conta, nesse contexto geral da história aí, do dedo de prosa que nós tá contando, nós temos atingido uma audiência de 51%. Se um candidato tiver 49% e o adversário dele tiver 50%, os 51 ganha. 51 ganha. Então nós vem nessa medida. Não, mas passou disso aí. Não, o que passou é a ajuda de Deus ou bondade do povo. Se eu tiver com 51%, eu tô tinindo. É o que eu tô fazendo até hoje. Ô Palito, e quando que nasceu o Blá Blá Blá? Ah, essa prosa é boa. Blá 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 tá na moda do Zé Rico, bilionário Zé Rico. Se eu não me engano, o Marco Bertoldo sabe. Terceiro disco, a música chama Quem Vai Te Deixar Sou Eu. Lá no fim da moda ele fala assim, essa vai para Mato Grosso, blá, blá, blá. Ele fala assim, como eu tava... Mas isso aí foi o seu senso de observação isso, aguçado. Eu falava, porque eu tinha um menino que ele fazia o som quando eu saí lá do Afrânio, do Chiquito, e eu tava com o Neto Pavão e o Carlinho Ferrari antes do Silvinho. Já, bem que na chegada do Silvinho, irmão do Lê ali. E o Profeta tava muito com banco, às vezes fazia perto da região ali comigo. E tinha o Teacher. Teacher é professor, né? Que é um menino que trabalha no som e ele fazia pra mim no vinil. E era difícil no vinil. Eu falava assim, eu dou uma deixa. Eu falo blá, você sorta. Eu falo blá e você sorta. Tá bom, tá bom. Eu tinha um telefone em casa, daquele de fixo, e o finado Cássio Stout e o Ita tava fazendo uma feijoada um dia na minha casa. Era um dia de semana, escutando vinil. Daqui um pouquinho toca o telefone, nós conversa com um, conversa com o outro, falando. Nós era novo, nós era queridão, tinha umas namoradas faceiras. E eu tava muito animado. E na hora que alguém ligou, que eu desliguei o telefone, o Zé Rico falou assim, esta vai pra Mato Grosso, blá, blá, blá. E eu falei, blá, blá, blá. Pum, peguei o telefone. A partir de hoje eu vou falar blá, blá, blá. Que é a prosa do Zé Rico. Beleza? Beleza. Encontro com ele nos bastidores de um rodeio de Cosmópolis, comendo um pedaço de rapadura. Ô Zum, ele chamava todo mundo de Zum. O que é esse blá, blá, blá? Ele falou, olha, a gravadora dava a condição da gente poder falar. Pedro Bento Zé da Estrada dava o apito, né? Uhum. João Mineiro Marciano, ele fazia, né? E o Zé Rico falava ruiva e tudo. Ele falou assim, no meio da música eu falei, essa vai pra Mato Grosso, blá, blá, blá. Que era uma coisa que ele... E eu peguei e comecei a falar isso aí no rodeio. O Lei, o Silvinho pegou, observou isso aí, pegou o menininho, que é o Luquinha, que eu vou, se Deus quiser, gravar com ele logo, tive notícia dele essa semana. Tinha 2 para 3 anos. Plucou o microfone no mix, o MD, e deu bombom pra ele. Ele era esganado, disse que tá gordo agora. Molequinho pequenininho, dava o doce e o Luquinha, fala isso. E ele falava, e ficou muito natural. Tem 10. Então, a partir de então, o menininho, desde agosto, que foi gravado em julho,
O primeiro rodeio foi Santo Antônio do Jardim, molequinho. Palito, fala blá blá blá. Palito, você vai pro bailão? A casa vai cair. Ô Palito, ô lugar pra ter mulher bonita, hein? Então o menininho interage comigo. Isso aí eu não criei. Eu escutava o Oswaldo Betil, tinha o Zé do Botão. O Odgar de Souza, que você falou aqui, tinha o seu Balbino que tomava sopa. Você lembra disso aí ou não? Então isso aí os radialistas velhos tinha tudo. Então eu fui buscar onde que tem água? Na fonte. Não, e deu certo, né? Eu vou beber lá na fonte. Só que do meu jeito. Você não precisa bajular a pessoa e nem ser puxa-saco. Você pode admirar a pessoa para você ser um seguidor dela. Você não precisa falar que ela é bonita dando um like para ela. Ninguém precisa gostar de mim e colocar lá não gostando. Agora, eu prefiro um elogio sincero ou um xingamento sincero do que 500 mil pessoas falando que eu sou bom e bonito. Não. Tá entendendo? Como é que eles falavam no antigo? Quando a promessa é demais, o santo desconfia. Desconfia, né? E aí vai construindo isso aí. Aí vai. O calendário só foi mudando. Aí a chegada minha em Barretos muda tudo. Mudou o calendário. Aí foi mudando. Chegou a internet. Aí eu virei quem? Eu virei alguém de comunicação. Eu virei quem? Alguém que quer ter uma referência. Quando eu falo essa prosa do cachorro amarelo, no rodeio de Jales, que foi a primeira prosa do WhatsApp, tinha um show do pessoal do Luan Santana, um palco de cimento que agora eles desmanchou lá. Falei pro cara, ó, eu e a Rosana e o Colombo, que eram os faladores de propaganda, nós vamos ficar aqui. Tem problema? O cara falou, não tem não, ninguém vai mexer na cortina. E o cara puxando uma corda e eu narrando o rodeio. Tal. Daqui um pouquinho eu falo uma prosa lá e lembrei disso aí. Ó, o meu trem que eu conta tecnologia, um homem, você liga para cada caboclo do couro grosso, rapaz. Eu tô no Face, o caramba, fiz uma campanha. Quanto um homem tem que comer arroz, feijão, galinha, uma carne gorda para aguentar com o peito firme. Vocês estão muito moles, esse negócio, inventaram um trem aí, como é que chama? Aí o Peru tava comentando, falou, um tal do WhatsApp, um trem que você não fala com um vivente, mas excomunguei o negócio. Rapaz, aí inventei uma prosa, 4 coisas que eu tenho medo, homem que fala assim, olhar nos olhos, mulher que fala muito perto pra guardar segredo do cachorro amarelo na boca preta, celular de correr o dedo. Tá, o Chuchu gravou isso aí. Mas não sortou, isso aí era abril, mês de novembro, eu tava lá no Delcrest, lá em Pinhal, o Vinagrinho chegou, arrancou o celularzão dele assim, pôs em cima da mesa, falou, escuta isso aqui, ó. Eu escutei, pegou, pôs assim o celular, assim, ó. Escutei. Eu falei, vai dar ruim demais. Porque eu xingo, eu falo assim, um morfético de um trem que eu taco num toco, uma porcaria dessa. Isso aí vai dar ruim. Rapaz, Cacá do céu. Daniel Pereira escutou, falou, mas o bom é que você xingou. Eu falei, opa! O bom que você xingou. De repente... Você percebe que a leitura é diferente? Às vezes você... Eu não xinguei por maldade. Sim, mas eu foi tava natural. eu tava dando, tipo assim, eu tava fazendo o meu protesto com o negócio ali naquela hora ali. Tá bom. Rapaz, enfim, cara, isso dentro dessa internet, vai escutando o tamanho da moagem. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, comecinho de abril, pico o telefone na minha orelha, o pessoal da TV Tem, que é da Rede Globo, que é de Sorocaba, Jundiaí ali. Tá. Então a TV A Rio Preto também, a TV Tem. Ela pega de Jundiaí até Pereira Barreto, que ela fala. São José dos Campos, Sorocaba. Ela faz um circuito aqui, ó. E pega. Então tinha um programa que chama Ponto a Ponto. A produção do Ponto a Ponto ligou pra mim. Mas ela queria gravar com o senhor. Mas quer gravar o quê? Então vamos lá. Eles mostraram uma senhora que tinha seus 60, 70 anos, neto dela aqui no Brasil, fora do Brasil, que vivia muito bem com o crochê e com o celular. Mostrou um povo, que nem nós falamos no começo da prosa, que não vivia mais sem o celular, e do outro lado o seu Palito, que no caso o seu era eu. O seu Palito, que não usa tecnologia, que falou essa prosa e tal, e o cara fez uma entrevista comigo e tal. Socou essa cara larga minha dentro dessa televisão aí, rapaz do céu. O trem moeu, passou 15 dias, gravou um negócio, coisas do interior, comigo, eu falando assim, ó, eu quero ter bons amigos. Meu pai falava uma prosa, eu tenho bons amigos, eu falo os melhores rodeios do Brasil. Gosto de animal aqui, ó, os animais bons que eu tava num Cavalão Pampa, num Aras, lá em Jundiaí. Pampa? Aí eu tava com um Pampa, não era meu, né? Aí peguei e falei assim, meu pai tinha um ditado que ele falava que quando o diabo arranca o dente, Deus alarga a goela do peão. E aí fazia assim, coisas do interior.
E eu virei produto de mídia. Eu falei, aí que tô eu. E eu tinha certeza que o finado Luiz Pedro não estava errado. Quando eu tinha 6, 7 anos, o Luiz Pedro falava pro meu pai, vai chegar um tempo que a pessoa vai estar lá no Japão, vai falar com a pessoa daqui, conversando no mesmo tempo. Precisa falar mais alguma coisa? Como é que ele sabia disso? Que devia ter segunda, terceira série de escola, na época já tinha quase 80 anos. Como é que ele falava isso? Uns têm o senso de observação, outros têm o senso de percepção. Entendeu? E tudo isso aí, tal. Falei, então chegou a vez nossa. Tá bom, tá bom. Aonde que isso vai pro rodeio? Agora, nós tá falando tanta coisa, eu vi tanto locutor que foi num programa de televisão de gente famosa, a única coisa que ele não falou foi de rodeio. Então tá bom, vamos falar de rodeio, que a base é a nossa raiz. Então, o que que nós falou? Do Circo Torada, da meia-lua, de quando eu nasci pra cá. Eu tenho que saber. A doutora tá cuidando de mim. Você viu que eu perdi a carne, né? Deu tiroide em mim e tudo. Quando ela falou, conta a tua história, eu contei a minha história para ela. Ela falou, o senhor tá bem a par. Eu falei, doutora, no dia eu tinha 59 anos ainda, vai fazer um ano. Eu falei, faz 59 anos que eu deito e levanto comigo todo dia. Ela falou, boa observação. Aí tem o senhor Joaquim Nariz de Batata, que é um caboclo, pai de um peão de rodeio famoso, amigo nosso, Mogi Guaçu. Ele gosta mais do que nós, sabe? Ele toma uma. Aí quando você chega pra ele, apresenta, fala assim, pô, esse aqui é o Cacá, ele olha e você fala assim, ô Cacá, eu já te vi na televisão, eu já te vi, gosto do seu, não gosto de... Conta a tua história, que a minha eu já sei. Mais ou menos hoje é o que você tá fazendo aqui. Você sentou no teu banco aí, dedo de prosa, eu tô contando a minha história. Então eu tenho uma gratidão muito grande pelo rodeio. Rodeio, ele vai, que nem o Dino Franco falava. A moda boa, as canções de raiz, as letras, os compositores, quem escreveu com inteligência e sabedoria, todas as coisas boas que nós temos, elas sofrem um ataque. O que é o ataque? O ataque é a cultura. A evolução vai chegando, o tempo vai passando. Então os meninos de hoje escutam o quê? Música bacheiro. Só que você tem que explicar... O que é música bacheira? Música bacheira é música que tem melodia ruim, de sexo ruim, de bebida ruim, de dinheiro ruim, de conduta ruim. Que é a maioria que faz sucesso, no meu ponto de vista. Isso que eu ia perguntar, no meu ponto de vista. Essa merda faz sucesso? Faz sucesso por falta de conhecimento e coisa boa. As mudanças do tempo. Porém, quando chega no fim, 99,9% dos cantadores de hoje tem que cantar as boas modas para carimbar o show. Certo? Sim. E não xingue eu, se quiser xingar não dói, também tá bom. Então, beleza. Os caras falaram, o que você tem contra? Eu falei, não tem nada contra, eu só não consumo e não recomendo. Então, e eu sou amigo dos grandes cantadores de hoje, dos mais grandes, se você quer saber. E eu sei que a turma curte nós por causa do nosso lariado, do nosso palavreado. Então vamos lá. Então tudo sofre um ataque. O rodeio, ele veio crescendo, ele teve várias dinâmicas, profissionalismo, você é professor para falar disso. Então o que eu tenho hoje para falar assim, tem que terminar daqui 5 minutos, então vamos fechar. Não sei se nós continuamos falando ou não, vou falar 5 minutos, então tá bom. Tudo de bom eu vi no rodeio, tudo de bom que eu sei eu aprendi com o rodeio, e tudo de ruim também. Eu aprendi tanta coisa que não precisa ser relatado. Eu vi tanta coisa que uma pessoa que tem noção não precisa fazer. Mas o tempo cura queijo, ele vai te adaptando. Hoje, que eu tenho que falar, eu sou grato. Quem organiza a festa em primeiro lugar, quem tem tropa, além de ser caro, tem que gostar e entender, é difícil. Quem monta em Cutiano, que foi o começo, é um serviço difícil. É difícil a logística, é difícil tudo. É difícil ganhar dinheiro, é difícil se manter. E tem muitas festas, tem muita tropa. Muitos animal bom, muitos animal não tão bom. Quem tem boiada de rodeio, que é o chamado tropeiro, que eu chamo de boiadeiro. As boiadas de rodeio, todo mundo hoje existe um trem de vou buscar fivela, tudo, vem melhorando. Hoje em dia tem a Liga, tem o povo da PBR aqui do Brasil e lá fora. Tem a turma da Seleção Brasileira, tem a turma do Henrique Moraes. Tem o pessoal do Rogério Pai, tem os campeonatos do Mato Grosso, que é uma coisa... Tá surgindo outros aí surgindo também. vários campeonatos, que você encontra todo mundo do Barreto, tranquilo. Então vamos lá. Como eu sou um peão que fala, eu acho que a minha fala, a minha mula e o meu berrante tá sendo ouvido ainda. Então eu sou um peão que fala. Então eu sou um cara que eu comunico quem? O cara que senta na arquibancada, quer escutar uma moda boa.
o cara que quer escutar um rodeio rápido, o cara que eu não fico só naquela mascação, tipo... Eu olhei lá, não tá na rédea torcida, o trem não tá espaiando, eu vou na moda, eu vou no falador de propaganda, eu vou no comentarista, eu vou no verso, eu vou trançando o trem, que espaiou no breto, eu saio pra cá, jogo no comentarista. Deixa eu fazer só uma observação. Eu não sei que... eu também boto reparo em algumas coisas. Você não pensa, não sei se você concorda comigo, que os locutores não teriam que deixar tocar mais a música? Aí que nós vamos chegar. Por que você acha que eu deixo tocar a moda hoje? Porque às vezes cortam a moda... Porque os caboclos chegaram em mim, quem gostava, falou, ô, vocês estão tocando uma moda bonita, você corta. Você pode reparar que nós, para tocar 10 montadas hoje, nós não usa tanta moda. Para trabalhar a moda, eu trabalho todo o pé da moda. Aí você fala assim, como é que vocês fazem aquele ensaio que você tá pensando, o cara já toca? Eu falo, não, todo dia, em Barreto, Divinópolis, na porta da venda, onde eu faço rodeio de porta de venda até Barreto, tem sido assim. Eu vou lá, sento com o Chuchu, o que nós tocamos ontem? O que sobrou de ontem? O que passou? Aqui nós vamos fazer 5 rodeios no Paraná ainda esse ano, mas tem rodeio em Minas, tem rodeio no Vale do Paraíba ainda esse ano. O que nós podemos tocar aqui? Então, tem um cardápio, como você diz, o cardápio farto, de moda boa. Então vamos lá. Desde aquele momento que eu descobri que tocar as coisas antigas, porque vem chegando a locutorzada nova, ou os mais antigos, eu não sou dono, eu nunca paguei um centavo de música. Então a música tá aí. Se você tem conhecimento, toca. O dicionário foi escrito para você explorar o dicionário, é chamado de pai dos burros, não. Dos pais dos inteligentes. Se eu não sei, eu pergunto. Se você me perguntar e eu tiver conhecimento, eu respondo. A comunicação parte daí. Então vamos lá. Chegando no rodeio. A observação que eu faço é o seguinte, o nosso trabalho está dando certo. Eu aceito ser dirigido dentro do meu repertório. Se o cara tirar eu do meu repertório, tira eu do meu lugar. Por exemplo, era Rock in Rio. Eu já vou botar a colher num lugar grande. Né? Já tá, era Rock in Rio. Não, agora virou um festival de música. Não é mais Rock in Rio. Porque Rock in Rio tocou de tudo. Todos os gêneros. Então nós gostamos de moda. Beleza. Para os roqueiros tradicional, foi a mesma coisa que você passar a graxa para ele sentar na cadeira. O cara não olhou com os olhos bons. Você senta na arquibancada do Barreto. Eu não quero escutar trilha. Eu não quero escutar modinha que toca no FM. Eu não quero escutar modinha da novela. Eu quero escutar a história disso aqui que tem 70 anos, que vai fazer 71. Essa é a minha opinião. Então, mas assim... E de quem me compra e quem me ouve. Escuta aqui, esse ano em Barreto você teve uma estratégia diferente para escolher as músicas? Eu tive. Tava tudo pronto. Eu tenho 50 anjinhos da guarda com uma peninha, que todo mundo tem, né? E tem um só com a forca. O anjinho da forca. Aí os da peninha estavam passando a peninha. Eu não achava. Tá chegando Barreto. Eu vou em Barreto. Tô sabendo que eu vou em Barreto, você já sabe a data. Desde quando? Eu vou em Barreto e não vim. Tô vendo uma entrevista da Marina Farbes. Olha, porque vai ser assim, assado. E tô vendo esse Barreto, você falando e não sei quem falando. E lançamento de Barreto. E Barreto tá chegando. E Barretão setentão. Moda do Rio Negro, da turma tocando Barretão setentão, tudo. Gente do céu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Fui fazer uma caminhada. Acho que o anjinho da forca resolveu. Falou, age menino, tira o pé do chão. Eu falei, tá tudo pronto. Liguei pro Chuchu, todas as modas que falar de Estradão, de Barreto, de Boi Soberano, do Zé Feição, do Café Goiano, que você conhece muito bem. Tudo que falar de traia argolada, de tento trançado, tudo que tiver catira, tudo que tiver viola, é a história que Barretos conta. E eu vou ser o narrador do rodeio. Abriu a porteira, eu tô falando montaria. Falou o comentarista, falou a voz de propaganda, entrou moda. E graças a Deus, aquele tanto de celular virado pra lá, não é porque eu sou bonito, né, Cacá? Deve ter dado certo. Então, é por causa da sua bota também, né? Não tem... Mas esse ano eu fui com essa aqui mesmo, eu usei só um dia. Então, tem dado certo. Aí voltando, vamos voltar lá. Então, nós estávamos falando, ter boi é difícil, a turma tem e cuida muito bem. Ter cavalo é difícil, a turma tem e cuida muito bem. Ser peão de rodeio, além de você ter talento, conhecimento, coragem, é muito difícil. Não está tendo tanto, mas está tendo de boa qualidade. As comissões de festa,
Existe as gafes, existe o desencontro, que o show é junto com o show, beleza. Mas o rodeio, as comissões de festa, os presidentes de festa, prefeitos, secretários de governo, presidente de sindicato rural, diretoria de sindicato rural, deu a mim, que sou locutor, e todos os meus amigos, a você que é comentarista e tem qualidade, conotação de artista. Nós temos hoje camarim, graças a Deus, não são em todas, mas nas par delas. Tem camarim, tem salgadinho, não como nada antes de trabalhar, tem salgadinho, tem água. Então, não adianta nada você contratar eu e não contar a história da tua festa. Semana que vem eu vou em Cruz Maltina, e eu já fui lá em 2014, eu quero saber, lá é a rainha do Vale do Ivaí. Então, o que fez aqui no Vale do Ivaí? Você pode ver que todo lugar eu vou, eu estava agora em Alvorada do Sul, eu fui lá num boteco, aquela senhora tá lá naquele balcão, naquele lugar há 70 anos. Eu quero contar essa história. Aí, quem sabe o piazinho que ganha um celular quer saber, viu, por que nós... Eles falam tanto de burro, cavalo, de boi. O que é isso? O que é isso? Não morreu. Tem muito boi de carro, muito candeeiro jovem, que é aquele piazinho que vai junto com o carreiro. Burro, mula? Burro, mula, nunca teve tanto e de qualidade. A mula de patrão. Você tá entendendo? Tudo tá aí, a tradição tá viva. Só que hoje o acesso a carro, o acesso a celular, o acesso a perfume, o acesso a bebida, o acesso a tudo ficou muito fácil. De um quarteirão no outro, aí já não é culpa minha, tem 3 farmácias, uma na esquina, uma no meio e lá. Nunca teve tanto carro novo, nunca teve tanto perfume cheiroso, nunca teve tanta comida boa, tanta caminhonete, tanto carro e nunca teve tanta gente deprimida. Sim. Deve ter algum trem de errado, mas eu não sou o dono do erro nem do acerto. Será que se viver um pouquinho do jeito que eu comunico, que é a minha toada, A tradição, a né? tradição, Pé no que jeito chão. que eu vivo no meu dia a dia, a minha comunicação tem que ter, eu vivo de uma maneira muito simples, muito tranquilo. Ah, você está falando nisso porque você está ganhando uns trocos. Não. O tanto que eu trabalhei e o que eu já fiz era para mim ganhar bem mais. Então eu costumo dizer que eu ganho mais do que eu preciso e menos do que eu mereço. Você está entendendo? Então essa é a toada da vida. E salve, salve o nosso rodeio brasileiro, que a turma tenha juízo para ele não sair do lugar que ele está. Ô, Palito, mas isso é cultura, né? Aí Isso já entra a parte é o aspecto... Ah, aí ó. Como é bom conversar com gente inteligente, Cacá. É esse ponto que eu queria chegar. Esse é o aspecto cultural do o negócio. simples da vida. Não é um bando de doido correndo atrás de boi, não é um bando de doido correndo atrás de cavalo. São profissionais que são chamados de atletas. São os caras que estão defendendo uma bandeira que tudo veio de lá. E esse mais doido do que tudo esses daí é o cara que está comunicando. Então, os trem que foi gravado em 1950, 1960, 1970, tá na palma da minha mão. Conta a história do meu pai, da minha mãe, do teu pai, da tua mãe, do meu tio, da minha tia, de todo um povo. Ou a cultura. Aí sim, quem entende, quem gosta, quem conhece e não torce o nariz, aplaude. Quem torce o nariz, é claro, nós temos 51% ainda hoje. Amanhã eu acredito que com esse Mas programa... você vê que a Rede Globo tá mudando um leme aí, né? Você vê a minissérie, Sim. né? Igual o Marcelo, que é o nosso diretor aqui. Ele teve uma informação que a Globo E ele é um fez cara- uma pesquisa e que viu que ele estava na contramão. E ele tem grande culpa nisso, Né. dessas coisas boas aí, né? O Marcelão que tá aqui, né? Por quê? Eles estão... A nova novela aí já está partindo para os evangélicos, Certo. já está valorizando a família, porque antes disso não estava ocorrendo isso. Estava muito torto. Por que o rodeio? Certo. Será que ela fez uma pesquisa, ela percebeu que ela tinha que se aproximar Ô, Cacá. mais do agro? Que o esporte do agro é o rodeio. Certo. Você entendeu? Certinho. Lembra lá no comecinho da nossa conversa, nós falamos de inteligência emocional? Ei, mas 2 chapeludos velhos desse aí falando de inteligência emocional. Galera, o ouvido das pessoas não é pinico nem bueiro. Você usar, nós ganhamos muito bem para fazer o que nós faz, nós temos que ter informação. Como é que é a prosa? Nós temos que saber da enxada até na embaixada. Sim. Certo? Você sabe muito melhor que isso, você conhece a cultura de outros países, você já foi em quantos países você foi, a maneira que você fala, a maneira que você conduz. Você é um palestrante, você sabe o que você está fazendo. Então, quando você entra no aspecto cultural do negócio, obriga as pessoas a pensar. Uma Rede Globo, que é um furtidão desse, que tem um acervo de escrita de coisas,
tem que saber que todos os públicos, do gari ao astronauta, como a gente fala na roça, quando mexe com gado, é de mamana caducando. De mamana caducando. De mamana, como é que é? Quando você arruma uma namorada bonita, você fala assim, todo fundo tem uma cabeceira e toda cabeceira tem um fundo. Não é assim? Se você arruma uma namorada bonita, vai vir mais namorada bonita. Se você arruma uma namorada feia, vai vir mais feia. A tendência é você ficar sozinho. Certo? Se você compra uma boiada fraca, ela vai ter cabeceira e vai ter fundo. Se você compra uma boiada de meio ponta, fundo, né? Você vai comprar uma boiada de ponta, ela vai ter ponta e fundo. E tem o meio também. E o meio também. O Reginaldo Campes, meu amigo lá, o doutor Reginaldo lá de Divinolândia, ele deve estar assistindo. Tá vendo? O Abílio Adiquino, que é um grande incentivador da nossa comunicação também. Ele fala, ei, Palito, ele me liga, ele fica doido. Você conhece o Abilhão, né? Não. Ele antes era Aniquinos Ranch, continua Aniquinos Ranch, agora é Asa Cindy Castilho. 100% genética Castilho. Abílio. É do Adaldi? É do Adaldi, mas o Abílio é parceiro do Adaldi. Parceiríssimo. Cria o Cindy. Ele é lá de Capivari. Muita gente fala que é o Nelore Vermelho. Isso. Mas se ele contar a história do porquê, você fica motivado demais. Você cria outras raças, mas quem tá no Cindy, que nem ele, que tá aí, é amigo. Eu falo isso porque os caras falam assim, é o processo do leite, eles desenvolveram que não tem lactose. Exato. É bom de leite, é bom de carne, é perto do chão, é carcaçudo, enfim. E precoce, né? E precoce. Então são os parceiros que observam. Quando eu ligar esse telefone aqui, ele vai tocar, falar assim, ó, eles ficam emocionados. Você falou coisa que tem gente que não fala. Então vamos lá. Na internet, nada contra de novo, mas nem a favor a tudo. Lá na internet, eles vão socando. É a mesma coisa aquela pica-pau de socar pra boca? Sim. Se você pôr a dosagem do chumbo, a espingarda, né? Você pôs a carga certinha nela, o chumbo certinho nela, a espoleta, você vai dar o tiro. Quantas pica-pau que estourou na mão de gente? Vixe! Porque o cara pôs uma carga excessiva. A internet é a mesma coisa. O pica-pau não come pau. Você já viu ele bicar o pó de serra? Não. Não, porque ele bate na madeira mais dura, porque ele come a larva. Então ele não vai comer pó de serra. Então vamos lá. Todo mundo quer tudo macio, tudo na mão, tudo certo e bastante. Todo mundo quer de tudo e bastante. Bastante dinheiro, bastante uma coisa fama, boa, né? Bastante elogio. Mas, ô companheiro, o que você fez para conseguir isso aí? Sem fazer. Então tá aí para todo mundo ver. Então tá bom. Nós estamos contando história, nós estamos no dedo de prosa. A tua história, o teu alicerce, você constrói. Se você vai ser aprovado, aí já é outra conversa. Então eu não sou candidato a nada, se Deus quiser eu vou durar mais uns 40 anos, nunca vou ser. Candidato você já foi, candidato você é. Então você sabe muito bem que jeito que funcionam as organizações. E as organizações, se você tem discernimento, você entra e sai. Se você tem paciência, você entra e sai. E se você não tem conhecimento e nem discernimento, você pode entrar e não sair, ou você pode nunca entrar. Trocando em miúdo. As prosas estão muito faladas hoje em dia. Cada escolha, você faz uma escolha. E você tem as consequências. Tem as consequências. Certo? Tudo, você fez uma escolha, você deixou algo para trás. Ou de bom ou de ruim. Você fez a escolha. É esse o caminho que você vai trilhar? É essa toada que eu vou pegar? Então tem o povo mais sabido que eu fala assim, escuta, eu vou contar um trem para você, mas você não conta para ninguém. Peraí. Não conta para mim, não. Eu sou linguarudo. Se for engraçado, eu conto. Se for ruim, tem serventia para alguma coisa? Vai servir para alguém? É bom? Não. Então não conta. Mas você tá ficando chato. Eu nasci, só que eu melhorei muito uns tempos pra cá. Todo mundo nasceu bom. E melhora ou piora um pouco pra frente. Sim, é uma opção. É o conhecimento. Palito, você tem muita história. Que carregamento, hein, não Cacá? vai caber só num programa, não. Aí trem tá andando. O nosso tempo tá estourando. Faltou alguma coisa? Você vai agradecer todo mundo. Ou vai ficar para a segunda edição? Agradecer você demais, os independentes, agradecer o pessoal da EcoPower, o Samuca, que é um cara que é vizinho meu lá agora, está fazendo um trabalho bonito em Espírito Santo do Pinhal e Santo Antônio do Jardim, porque tem as regiões, né? Inclusive eu vim com a camisa.
Agradecer o Andrezito da MS, que é daqui de Rio Preto, ele, a família dele. Rodrigo Márcia, que é de Pires do Rio, esse cara estudou em Espírito Santo do Pinhal, é um agrônomo. Goiás. Fronteira Agronegócio. Cofema de Espírito Santo do Pinhal. Agradecer todo mundo, Cacá, da Rota do Vinho de Espírito Santo do Pinhal. Agradecer todo o pessoal de lá que tem uma história maravilhosa, que em breve eu gostaria que uma pessoa que tem seu conhecimento... Se no município de Espírito Santo do Pinhal tem, se tiver 8 ou 10 vinícolas... Tem mais. Vai ter mais umas 20. Vai. Entrou no programa do governo do estado. Isso. Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do nosso amigo Jorge Lima. Ele é o secretário que já conheceu, ele quer conhecer os 645 municípios do estado de São Paulo. Em Pirangi, onde você foi registrado. Fui batizado. Você foi batizado. E ele falou que era a cidade de número 458 que ele tinha conhecido. Olha que beleza. Isso é conhecimento, é ir a campo, né, que chama, né? Sim, ele tem que sentir. Certo. Né? Ô Palito, mas assim como eu ia te dizendo, tá faltando mais alguém para você agradecer? Todo mundo que colabora, que é bastante gente, muita gente que colabora, todo mundo que colabora de perto ou de longe sabe, as comissões de rodeio, presidente do sindicato, pessoa como você, que nem os meninos, o nosso amigo Marcelo, e gente que acredita que nada está perdido, no sentido de que uma obra que foi pronta, é só você tirar a poeira, meu amigo, que o brilho aparece. É a toada que nós estamos. E você que é um cara que é filho de mineiro, nasceu em Minas Gerais, você imagina quantos couro de boi que foi destenteado dessa boiada que chegava no Barreto, quantos canzi que ringiu, quantos cocão, quantos ajojo, que a moçada precisa saber disso aí. Cambão, fueiro. Cambão, fueiro, quantas cargas desceu e subiu nessa Austin Luiz quando era estrada de terra. E ao grande Nilson Luiz Gomes, que você sabe quem que é, o grande chuchu, que esse cara me escora grandão. Diretamente de Assis. Diretamente de Assis para o Brasil. E essa turma toda aí, que dá essa força, né, Diego? Diego que é meu sobrinho, que eu vi nascer, mas ficamos longe. Ele perdeu meu irmão, que é o pai dele, meio novo, a mãe dele, os familiares. Criou ele muito bem, que esse caboclo sacudido. Lá da Grande Santa Adélia. Grande Santa Adélia, que é um lugar maravilhoso, que eu passei parte da minha vida e quando eu tenho tempo vou lá. E quem gosta tem tempo de observar nós, Cacá. Que você é um cara filósofo também. Você conhece as coisas. Que nada. Você mais escuta a turma falando assim, nós não tem tempo para nada, então você nunca vai ganhar dinheiro. Observa o tempo que você tem, que o espaço está dentro do seu tempo. E outra coisa, a sua vida, o seu destino final está na tua cabeça. Exato. Se Deus te deu a oportunidade de você sonhar com algo, é porque é possível. Agora, tem que ter paciência, tem o tempo de Deus, tem que ter resiliência, perseverança. A perseverança, Palito, é uma teimosia inteligente. Exato. Você tá entendendo? Mas tem que ter dedicação. No fim do ano, aí, quando eu faço aquele vidinho de agradecimento, eu ponho bem perto da cara e falo, meu amigo, o milagre já aconteceu. Você nasceu. Você tem essa cabeçona só para separar as orelhas. E ele é renovado a cada dia, né? Se você nasceu há 60 anos atrás, que nem eu nasci, e você pegar, e aí vai aprofundar num monte de coisa aí. Se você pegar quantos dias, você vai saber quantas luas, quantas primavera, quantos verão, quantos outono, quantos inverno, quantos dias você viveu, quantas batidas de cardíaco que deu e tal, e beleza. Isso é matemática. Então, a ciência do bem viver é estar em sintonia com tudo que está acontecendo ao teu redor. E frequência, você tem que ter uma frequência positiva. Aqui é o começo do mundo, o meio do mundo. O ponto exato é onde eu me encontro. Se eu estiver sentado, agora onde vai caber o negócio, se eu estiver sentado de frente para o mar, é um oceano. Se eu estiver de costa, acabou o oceano. Então, isso é filosofia, filosofai-no, como diz o outro. E a toada é macia, parceiro. Só que você não queira pegar o burro errado. Não, e nem avançar na lua achando que é queijo, né? Porque o hoje, que é o mais importante, por isso que ele chama o presente. Esse daí. Palito, eu gostaria de agradecer a sua presença. A prosa foi das melhores do mundo, mas antes de encerrar, Palito, eu queria dar uma notícia que o deputado Emidinho Madeira, que você conhece, deputado federal, levou lá junto com a equipe, com a turma dele, 70 moares lá que entraram na arena, lá que foi um diferencial da festa. Aqueles burro preto, não foi na quinta, os burro preto
E ele é o mais novo sócio benemérito de Os Independentes. O deputado federal Emidinho Madeira, que trabalha muito aí na área social, na área de saúde. Então, Forte no rodeio de Minas Gerais. Forte, o Nova Resende fez o final do circuito sul mineiro. Ele tem um deputado lá, Antônio Carlos Arantes, que é de São Sebastião do Paraíso, é parceiro dele, né, viabilizou uns recursos lá. E eu vou mandar um abraço especial também a todo mundo lá de Nova Resende, que me recebeu tão bem, o prefeito Itamarzinho e o Edivan lá do Café Silva, que também qualquer hora vai vir aqui, né? Porque você vê que a reforma agrária ali é um exemplo, né? Foi feita na Câmara. Você vê que Nova Resende praticamente deve ter 2 ou 3 fazendas, o restante é tudo sítio, agricultura familiar, o café fortíssimo ali, uma cidade que nos recebeu com muito carinho. Um abraço a todos. Palito, quer mais dar uma beiçadinha aí? Quero agradecer a você, agradecer a todo mundo, agradecer essa força que traz, que induz, que coloca nós nesse lugar, nesse momento, nessa hora. Isso é bom demais. Obrigado, Cacá. Valeu, Palito. Que esse programa vá longe, que a prosa é boa. Bondade sua. E até o próximo Dedo de Prosa.